Podcast do Amazônico. Podcast do Amazônico, mais uma vez a gente aqui se superando, nossa produção e nós, da nossa equipe, indo atrás de gente que faz a diferença no seu segmento, gente como a gente, e principalmente meninas, né? Meninas que inspirem, porque só vem cueca aqui, meu irmão, só vem valete, égua. Finalmente, de novo, trazemos uma menina que brilha aqui, a querida Ciane Neno. Como vai você? Oi, Tony, Obrigado, obrigada. Ciane. Obrigado por ter vindo. A gente está aqui numa matutino, vespertino, noturno? Noturno, né? Numa Noturno. sessão noturna, porque é na hora que os nossos convidados podem, né? E a gente está aqui, o querido Peixoto, nosso fiel Eu escudeiro. quase desisti, mas estou aqui. Pra gente é uma alegria, porque a gente sabe que isso aqui não é uma entrevista como uma qualquer, é uma conversa descontraída. Então, se a pessoa não tiver a fim de relaxar, mas eu acho que num dia estressante, quase uma segunda-feira, Ciane, é bom que pelo menos dá pra dar uma descontraída, né? E eu vou logo te perguntando Tony. o Ó, seguinte. quem ajudou a descontrair aqui, mesmo na véspera de um repá, O melhor... onde o Paysandu deve perder, não o fala uísque isso. ajudando a me O relaxar. já diria o grande poetinha, o melhor amigo do homem, o cachorro engarrafado. E das mulheres também. Mas, Ciane, já que tu falaste no Paysandu, eu já vou dar um cavalo de pau aqui e vou começar pelo final. O que está acontecendo com o glorioso Bicola na segunda divisão? Você que é uma apaixonada, passional, histórica, nascida alviceleste. Tony, então, primeiramente eu queria agradecer o convite. É muito bom estar Nós aqui. te agradecemos. É muito bom estar aqui conversando com uma pessoa que me remete à adolescência, me traz lembranças muito gostosas da minha adolescência, de pessoas, de amigos queridos, do Chicão, principalmente. Meu irmão. E é muito bom estar aqui, porque eu sei que tu és uma pessoa... Você é uma pessoa inteligente, que tem, vou usar uma expressão que o Paulo Silber usa, que tem lastro cultural, né? Silber, miserável. Que poderia estar aqui, inclusive, com a gente conversando, né? Enfim, Fica a uma dica. pessoa que gosta de literatura, que gosta de esporte, que gosta de futebol. A gente tem nossas divergências, né? Que a gente não vai falar sobre isso. We a gente agree to combinou. disagree, já dizia o grande Thomas Jefferson. Nós concordamos em discordar. Senão o que seria da democracia, né? Falando só para igual, para convertido. Mas é muito bom conversar com pessoas que têm argumentos, né? E é muito difícil o outro lado, né? Ter argumentos, né? Olha aí, quase um mexão pro Mauro Bona. Sim. Mas me conta o que está acontecendo com o nosso Bicola. Então, dificuldades no planejamento, né? Tudo começa por aí, que é um câncer, digamos, do futebol paraense, é a falta de planejamento. Né? Eu acho que faltou um pouco esse planejamento. Enquanto o rival está voando, né? Fazendo contratações acertadas. Mas eu gosto muito do Roger, Nós também. quero depositar Torcemos, um né? voto de confiança no Roger, gosto muito dele. Espero que essa nova fase agora, né, com a demissão do executivo de futebol, hoje foi demitido o executivo de futebol, o Felipe, que possa trazer, né, novos ventos para o Paysandu. Vem aí uma nova janela de contratações, vamos ver se eles acertam agora nas contratações. Eu não quero ser injusto, mas eu vou ser passional. Quando eu vi o repá e vi aquele pênalti telegrafado no Viseu, foi de pênalti o gol? Não, foi de pênalti. Ele driblou e o goleiro fez o pênalti nele, né? Eu falei, esse goleiro, cara, não sei não. Aí depois agora eu vi um gol no penúltimo jogo. Parece que ele fotografa... Mas o Matheus vem salvando o Paysandu nos últimos jogos. goleiro? No último jogo, sim, o Matheus Nogueira. Ele tá fazendo bons jogos? Eu vou confiar na Ciane. Ele é irregular. Ele é irregular, mas assim, eu acho que o saldo é positivo. Pô, eu vou confiar dele. na Ciane, porque ela é apaixonada e que acompanha mais. Eu acho que... Tu é daquelas que acorda de madrugada para ler notícias já dos jornais saindo, ou de manhã cedo, ou tu faz a cobertura, tu tem as tuas fontes. Como é que tu acompanha o dia a dia do Paysandu? Eu já fui mais apaixonada. Como eu acompanho, eu tenho um grupo de WhatsApp do Paysandu, que é o Espaço Bicolor, que é lá que é onde eu me informo. Eu não costumo entrar em sites de notícias para me informar sobre o Paysandu. É lá, nesse grupo de WhatsApp, chamado Espaço Bicolor, que foi criado a partir daquele jogo do Paysandu e Brasília de 2014, da final da Copa Verde lá, que a gente perdeu. Esse grupo foi criado e é lá que eu me abasteço, né? Nossa, são centenas de mensagens, principalmente em véspera de repasse. Se eu entrar agora no WhatsApp, tem
milhares, centenas, assim, de mensagens só durante o dia de hoje. A fiel Eles não sendo fiel, param né? de falar. É. E Ciane, isso aí vem do berço, né? Eu tenho um querido professor Exílio, que é metido a boleiro, que faz cowork aqui com a gente, aqui na sala de reunião que você viu ali, e ele é um paysandu, um torcedor apaixonado. Aí quando eu falei que você vinha pra cá gravar agora, ele falou, pô, era amigo do pai dela, boleiro do paysandu. E eu sei que essa história vem desse teu amor pelo paysandu, é do teu pai, né? Me conta aí, pra quem não conhece, o que não é muito comum, como é que vem essa tua história de amor e que craque foi esse do teu velho pai? Do meu pai e do meu tio. Ah, meu todos, tio todos foi jogadores de bola lá? Não, papai não foi jogador de Ah, futebol. então é o teu tio que ele confundiu. É, o meu tio. Meu tio era Tony Cabecinha de Ouro, porque ele só fazia gol de cabeça. Ele tinha uma cabecinha avantajada e tinha habilidade em fazer gols de cabeça. E no campeonato de 59, ele tá lá no Muro da Curuzu, o time que foi campeão do Paysandu com o gol dele no último minuto contra o Remo. O Paysandu precisava virar e virou com um gol de cabeça do meu tio no último minuto na Tuna. E deu o título daquele ano de 59 pro Paysandu e ele tá lá no Muro da Curuzu. O time lá, Tony Cabecinha de Ouro, irmão do meu pai. E o meu pai foi diretor de futebol do Paysandu. Cartola. Foi, Cartola. Um bom cartola. Na época, eu lembro que, assim, uma das memórias afetivas mais fortes que eu tenho de infância era quando faltava luz na minha casa, o papai me levava para conversar sobre futebol no meu quarto, ficava conversando sobre futebol no meu quarto e contava as histórias do meu tio Tony, as histórias do Paysandu. Como não amar o Paysandu, né? O épico Por quê? bicolor. Por que como não amar o Paysandu? Porque o início da minha carreira, na época que não, nem tanto o início, né? Porque eu comecei em 94, eu peguei ainda o auge do tabu dos 33 jogos. 33 jogos que o Paysandu passou sem vencer o Remo. Eu trabalhei em praticamente 90% daqueles jogos. Então, não aguentava mais ver o Paysandu não ganhando o Remo. Então, até hoje, eu tenho trauma de repar e acho sempre que o Remo vai ganhar. Ah, então pode ser que amanhã a gente consiga reverter esse ceticismo da Ciane. Agora, Ciane, vem cá. Então, aí a época áurea, desculpa te interromper, Não, vai para não fundo. quebrar meu raciocínio. A época áurea da minha carreira foi no auge do Paysandu. Paysandu, campeão da Copa dos Campeões, que naquela época a Globo... Bicampeão brasileiro 2001. Exatamente. Pentacampeão paraense. Naquela época a Globo me escolheu, digamos, como a repórter setorista daqui do estado. Ela queria sempre que as matérias fossem geradas para lá, as matérias feitas por mim. Isso me dá muito orgulho de lembrar disso. Então, na época, o Paysandu estava voando e eu acabei sendo a repórter do Papão da Curuzu. E foi uma das maiores alegrias da minha vida quando eu fui fazer um aperfeiçoamento na Globo em 2005, o último ano do Paysandu na Série A, aquele gol do Rob Gol, que ele imitou os índios para dar resposta lá para o cara do Juventude, enfim. Que eles me chamaram de a repórter do Papão da Curuzu. Então, isso para mim foi de uma representatividade enorme. Imagina, eu saindo da minha terra, né, para fazer um intercâmbio convidado pela TV Globo, para fazer 3 semanas de um aperfeiçoamento na TV Globo, convidada por eles. Eu fui a única repórter do estado convidada. E eu chego lá e sou chamada de repórter do Papão da Curuzu, meu time de infância. Então, isso foi muito bom. E após aquele sofrimento dos 33, que não foi fácil, né? Quer dizer, houve a volta dali, foi uma recuperação. Acho que a gente nunca imaginou. Eu não trocava por nada. Agora, Ciane, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que podia ter uma estátua ou um busto do Givanildo na Curuzu. Sim. Porque eu acho que a gente deve... Ele ainda tá vivo. Eu acho que ele está pro Paysandu como Tu és Tele. Paysandu, Tony? Sou. Eu joguei basquete, eu fiz Legal, natação. legal. Nunca, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então, nunca pensei em trocar de time. Bem Flamengo. Mas para que esse negócio de mulher tem esse negócio de odiar. E o Bicola mora no meu coração, é óbvio. Mas eu não tenho o hábito de estar lá, porque o meu ídolo, o único ídolo que eu tenho, ídolo na acepção da palavra, é o Zico. E o Zico nasceu em Quintino, ele nasceu em Belém. O Dr. Sócrates, acidentalmente, nasceu aqui. Se jogar Flamengo e Paysandu, tu torce pelo Flamengo. Se o Flamengo tiver, como o do Jorge Jesus, campeão há 8 rodadas, 6 rodadas, e o Paysandu precisar de um acesso, tudo claro que eu vou torcer pelo Bicola. Mas é óbvio que assim, o coração fala mais alto, porque time é só um.
com revólver na cabeça, mas eu gosto mais do Paysandu do que, por exemplo, da CBE, da Seleção Brasileira, desde da Copa da Alemanha, talvez, de 2006. Então, assim, o meu coração nunca vai deixar de ter o lugar do Flamengo e do Paysandu. Nunca. Da seleção só se merecer, mas do Flamengo e do Paysandu nunca. Agora, eu não tenho esse fanatismo. Eu acho que ela falou aí da repórter do Papão, então tu estás para o épico Bicolor como a Fátima Bernardes está para o Penta. Tu era a repórter do Bicola. E, assim, eu fico Boa triste comparação. de não ter um busto do Givanildo lá. Porque eu acho que enquanto ele tá vivo. Porque, gente, aquele Bicola é inesquecível. Aquela campanha, sem nenhum. Eu tava no Flamengo, no Paysandu e Guarani de 91, no Mangueirão, do Cacaio. Do Cacaio e do Dadinho, aquele Bicola. E do Joel Martins, né? Sim. E acompanhei. Eu tava nas arquibancadas. Eu também. O meu filho é apaixonado pelo Paysandu. O Tônio, apaixonado. O meu irmão, apaixonado. Meu pai sempre veio da Paraíba, Paysandu, e me passou esse amor pelo Paysandu. E, enfim, eu sofro pelo Paysandu, eu acompanho os resultados, mas eu me recuso a ver mal o futebol, Ciane, porque eu sou apaixonado pelo antigo e violento esporte bretão. Para além da paixão clubística. Porque tu sabes, como eu, que tem pessoas que são apaixonadas por um time e não estão nem aí pro futebol. Elas são tênis de mesa, natação, todos os esportes, porque é o time que é o amor deles, né? No meu caso, é a paixão mesmo pelo esporte. O futebol em primeiro lugar e o basquete em segundo. Agora, O basquete também é meu segundo esporte. inclusive, agora eu fiquei triste pelo LeBron, né? Se contundiu na eliminação dos Lakers e tal. Mas, enfim, o futebol, ele é... Eu queria ser o Zico, né? Quando eu era criança. Não deu pra ser o Zico, aí eu deixei meu lado Tu sabes Maradona que eu tomar tenho conta uma de mim. tristeza muito grande, Tony? Por quê? Eu acho que eu peguei o Zico num mau dia. Acho que tu já me contaste essa história. Eu já te contei, né? E eu fiquei tão chateada, porque assim, não sei qual é o poeta que diz que é perigoso conhecer os ídolos de perto, porque de perto... não, a história do Caetano, de perto ninguém é normal, não é isso. Os pés de barro, alguma coisa assim. E eu conheci o Zico... Eu acho que ele não estava num dia legal. Eu entrevistei o Zico, que ele não estava num dia legal. Ele me deu uma resposta torta. Eu falei, gente, foi o Zico que me deu uma resposta torta? Eu não acredito. Eu já peguei um carão dele também naquele jogo que ele veio aqui da Big Ben. Ele me viu, ele chegou, aí me viu com uma camisa Eterno Ídolo, só apertou a mão dos três que estavam com essa camisa. Eu fui um dos três. Aí tava jogador pra caramba. Aí o Alexandre Dá uma Amaral, dorzinha, aí o Alexandre né? Amaral, não, eu fugi. Aí o Alexandre, porque é diferente, ele é um deus helênico pra mim, mas é outra história. Essiane, olha só. Então, assim, tu não pode liderar uma campanha junto ao Roger pra gente fazer um busto, nem que seja por meio de uma vaquinha. Não tem moral com o Roger. Não, mas a gente é Paysandu. Roger, o Givanildo, pode ser até que isso traga bons auguros. O Givanildo merece inaugurar a série dos que ainda estão vivos, das homenagens em vida. Porque o próprio Robigol e outros tantos, mas o Givanildo merece. E se você está para o Bicola Áureo, como a Fátima Bernardes está para o Penta, o Giva está para o Bicola, como o Tele está para o São Paulo. É verdade. Entendeu? Pelo amor de Deus, gente. Vamos homenagear o nosso querido Giva em vida. Que ele mamou aquela meia de lateral e dando treino. Bom, O calção lá em cima. e ele entrava como jogador pro treino, né? A meia. Agora, Ciane, me diz assim. Então, assim, o ápice da tua vida de torcedora e repórter foi a final de 2001 ou foi o seu outro jogo épico? O jogo contra o Boca. Mas ali a gente veio 26 de... Apesar de eu não 27. estar lá, na Argentina, o aquele de lá. jogo de lá. Eu vi no Rio. O gol do Yarley. Nossa, Tony, eu tava com medo de dormir naquela noite. Olha só a loucura. Tava com medo de dormir, com medo de acordar e sentir que era um sonho. Olha a minha Aquele loucura. Gol, cara, só o Santos do Pelé ganhou lá. E no Quando dia eu digo que o Bicola seguinte- é época, é por isso. E no dia seguinte, eu fiz uma matéria que encerrou o Globo Esporte Nacional. Encerrou. Naquela época, eu encerrei o Globo Esporte Nacional 5 dias seguidos falando do Paysandu. Então, assim, foi um sonho. Off e passagem? Texto Off teu? passagem e música que eu escolhia. Músicas naquela época não O sarrafo tinha... tava lá em cima, né? Naquela época a gente não tinha essa preocupação de direitos autorais, com licença de música. Então, eu podia escolher a música e, enfim... quando o Paysandu perdeu aqui pro Boca, eu lembro que eu terminei com Dança da Solidão com a Marisa Monte e o Paulinho da Viola, a música.
Nossa, e foram 5 dias assim, encerrando Globo, 5 dias seguidos encerrando o Globo Esporte com o Paysandu. Foi Eu vou muito contar bom. duas aqui depois da Ciane. Uma do jogo épico do Brasil aqui contra a Venezuela, das eliminatórias de 2005, aquele time que todo mundo achava que ia ganhar o Hexa. E outra, que também foi nacional essa, mas foi o mico. E outra, uma história com a Danusa Leão na Feira do Livro, um ano depois. Que ela se deu bem e eu me dei mal. Ela não lembra, tu lembra? Não lembro. Mas tu pega os teus livros da Danusa, estão lá autografados, né? Eu Não lembro tão? que eu estive lá atrás do livro da Danusa. E ela autografou E pra tu ti. estavas? Pô, eu vou contar esses 2 micos, mas depois lá pro final. Ciane, e me diz uma coisa, tu é daquelas que da escala do goleiro ao último, que não é mais ponta esquerda? Tu sabe o time do Bicola todinho, do goleiro ao antigo ponta esquerda? Tu sabe a formação? Se é 4-4-2, 4-3-1-2, se é 4-3-3? Hoje em dia, nem tanto. Mas eu sei que o titular é o Matheus Nogueira, que o Rossi é o grande destaque do Paysandu, enfim. Que o Nicolas não tá nada bem. É, que eu implico com o Nicolas. A Nicolas, tá vendo? Essa é proparoxítona. Olha, Ciane, tu sofres muito ainda com as derrotas? Tu já estás temendo, já estás sem dormir com medo do rebaixamento? Medo do repá. Não, e do rebaixamento? Tu acha que a gente vai escapar? Tô com muito medo. Porque o início, ele é... Esses times que para recuperar é muito difícil, né? Tu tens um carinho pelo Hélio dos Anjos? Tu acha que ele Muito, muito. Assim, o Hélio dos Anjos é humano, é falível, como todo mundo. Mas eu gosto muito dele, eu tenho muita gratidão a ele, eu tenho muito respeito pelo trabalho dele. E eu acho que a recíproca é verdadeira, sabe? Eu acho que o Hélio dos Anjos e o Dado Cavalcante foram 2 técnicos do Paysandu pelos quais eu tenho muito carinho e sempre vou defender. Eu sou muito clubista, né? Quando eu gosto de uma pessoa, eu passo pano, eu defendo, eu sou dessas. Mas o Dado, ele não voltou mais, né? Teve algum problema de botar na justiça? O Dado esteve há pouco tempo na seleção brasileira, né? Não, eu sei, porque o Coronel Nunes é apaixonado nele, né? Inclusive disse na eternidade que era o melhor técnico do Brasil. Mas assim, ele parece que ele não voltou. Podia ter voltado já, né? Porque ele foi na época do Alberto, né? Do presidente. Mas ele teve muitas críticas também. Ah, é? Mas teve ele é bom, muitas críticas. taticamente bom, Sim, ser sim, humano sim. bacana. Sim, conquistou títulos importantes. Eu né? lembro. Era meio, assim, meio Guardiola, né? Eu gosto muito dele, gosto muito E dele. como é que tu vê hoje o nosso futebol nacionalmente e esse momento triste da nossa seleção? A gente que era apaixonado pela... A minha seleção até vai ser de 82, eu não sei qual é a tua, mas a minha é de 82. Eu comecei a morrer no dia 5 de junho de 82 com a tragédia do Sarriá. Eu também, Eu tava domingo agora em Salinas, aí fuscando lá na TV, não tava passando desde o primeiro tempo Brasil e Argentina, aí eu fiquei estátua, eu falei, não me faz, porque... Aí depois disso aí eu comecei Mas a... Brasil e Argentina foi a decepção de 96. Não, filha, foi antes foi no Sarriá, foi o jogo antes do 5 de julho. Que a gente venceu. Foi um espetáculo, era o time tá. campeão do mundo, o Maradona. Sim, Eu sim. vi agora, eu comecei a ver com 10 minutos o jogo, e vi todinho, mas eu fico muito mal, olha, eu fico muito mal. Eu fiquei arrasado de ver. E Tava o num carro do carro. meu irmão na época o meu irmão tinha acabado de comprar um carro, ele colocou o nome de Paulo Rossi. Pô, que morreu, né? Tragicamente. Sim, Morreu sim. o Vialli outro dia, né? Um jogo não. Foi, nossa, lembra daquela musiquinha da seleção? E a Dá-lhe seriedade, bola, pô, meu canarinho vai deixar a gaiola. Vai pra Espanha Espanha de de malícia malícia e e viola. viola. Vai dar olé a espanhola, enrola, enrola, enrola essa bola. E pronto, virou nostalgia. Os dois vão chorar aqui. Não, e o do Júnior? Voa, canarinho, voa, mostra que na- és Espanha, que és o rei. Voa, canarinho, voa. Verde, amarelo, azul e branco. Forma o pavilhão Papai chegando em casa com Com vinil verde, dessas toma- músicas. tudo, né? Sensacional, oh meu Deus. Eu digo que eu comecei a morrer naquele dia do aniversário de 42 anos do meu pai. O almoço era cozidão, porque eu era uma criança. Foi o cozidão mais triste da minha vida. 5 de junho de 82. Ai. Mas a Cozidão minha- era o quê? Tua comida favorita? Era aniversário do papai, era minha comida preferida e fizeram a coisa. Era, não é mais? Ou não, de 82 pra cá, depois veio o pato no tucupi. Hoje o pato do cupim ainda tá, mas o cozidão que, por sinal, a minha secretária fez Eu hoje. amo também. Enfim, mas esse da tragédia do Sarriá. Mas é isso, né? Os deuses Olha do o futebol, né? ecletismo da conversa. De futebol vem pra cozidão. No caso da tragédia do Sarriá, né? Agora, Ciane, e assim, eu nunca vi, a gente veio da tragédia do Senna, 1º de maio,
pouco antes do Denner, que era um espetacular Nem fala em jogador, Denner. um acidente bobo, que até hoje quando Que eu o passo... Armando Nogueira fez uma das crônicas mais lindas, um dos textos mais lindos que eu já li na minha vida. E olha que é pra ali, né? E aí a gente veio o Tetra, sofrido, teve aquele apagão na hora dos pênaltis, parece que foi parar inteiro, todo mundo faltou luz, e veio o Penta espetacular que eu vi morando no Rio. E fui buscar a seleção no aeroporto, na base aérea. Eu te pergunto, eu nunca vi o Brasil feliz, o povo, torpor, aquela anestesia geral como foi a partir da final de 94 e a final de 2002. O povo, era muito amor envolvido, né? Era muito gostoso ver aquilo tudo, né? O país parece que viraou, era uma anestesia, uma coisa espetacular que eu temia que a gente não visse, a nossa geração. Como é que tu te lembra? Onde tu tava no Teto? Onde tu tava no Penta? Posso te confessar uma coisa? Claro. Eu fui muito mais feliz vendo o Paysandu vencer o Boca. Eu não duvido. Eu não duvido. Muito mais feliz vendo o Paysandu vencendo o Boca, vendo o Paysandu vencendo até o Remo em campeonatos estaduais, finais de campeonatos estaduais, do que ver a seleção ser campeã. Te juro. Eu não duvido. Ali, naqueles momentos, fiquei muito eufórico, porque era o Brasil. Era a gente se encontrando com... Quando a gente importava pro mundo em alguma coisa, como agora a gente importa na questão ambiental, que é onde a Sim. gente realmente importa pro mundo. E a gente está aqui, no meio no epicentro do epifenômeno, né? Então, isso mexia muito, me ufanava. Mas, assim, é óbvio que as vitórias do Flamengo, os momentos de glória da minha vida, eles estão ali em empate técnico para mais com essas duas datas, com esses dois títulos. Não vou negar. Ainda que a minha seleção eternamente seja de 82. Agora, Ciane, então me conta, vai assim... Eu me sinto muito mais importante como torcedora do Paysandu quando o Paysandu vence o Remo, principalmente quando o Paysandu vence um jogo importante Jogando nacionalmente, jogando bem, do que uma brasileira. Me sinto muito mais feliz. Eu me sinto muito mais feliz como uma bicolor vitoriosa, como uma paraense vitoriosa. E olha que eu não sou ufanista, não, viu? Muito, muito pelo contrário. Meu sonho é ir embora daqui. Meu Ainda? sonho é... Já assististe A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra? Já. Cuidado com Todo Natal. Bedford Falls. Exatamente. Mas ele era um anjo, né? Não que nós não sejamos, quem somos nós, mas enfim. Eu tenho muita vontade de voltar a morar no Rio também. Até programei uma data, mas eu entrego na mão de Deus. Tu és uma pessoa religiosa? Sou. Que bom. Sou espiritualista. Tá. Me E, considero Ciane, espiritualista. me fala um pouco da tua descoberta, não só como jornalista, mas como que a gente te identifica, a nossa geração e a turma do futebol te identifica como um personagem televisivo do nosso primeiro time aqui da televisão, que é um berço de talentos, dos que foram e dos que ficaram. E a gente podia citar vários aqui dos que foram e ficaram, que são brilhantes. E me faz assim, quando tu te descobriste cronista, porque eu lembro de te escrevendo aos domingos, eu acho, né? De Salto Alto, que virou um livro, e que tu caíste nas graças do grande Armando Nogueira. Me fala primeiro quando tu descobriste jornalista e cronista, para depois tu me falar do Armando Nogueira na tua vida. Que é também um capítulo de ouro, de Gáudio. Olha né? só, eu acho que no fundo eu sou muito mais de texto do que de televisão. Eu acho que eu caí por acidente na televisão. Por quê? Quando eu iniciei minha carreira, eu era uma menina que queria escrever sobre futebol. Eu não tinha o sonho de ser jornalista de TV. Aí o que acontecia? Minha irmã, Silviane Neno, era repórter da TV Liberal e falou para o Gilson Faria, que era editor-chefe do Globo Esporte na época, que tinha uma irmã caçula que era apaixonada por futebol e que queria ser jornalista. Não necessariamente de televisão. Aí o que o Gilson fez? Me convidou para ir para lá. E assim, eu fui jogada na jaula dos leões, literalmente. Eu entrei para a TV Liberal sem ter gravado nenhum piloto, Tony. O Gilson me colocou assim, me jogou para... Te vira, vai acompanhar um treino do Remo no Bosque Rodrigues Alves. Lembro que era a chegada do Hélio Maranhão e Hélio Carioca. 2 jogadores do Remo que tinham atravessado, que estavam sendo cobiçados pelo Paysandu. Aí um dirigente, naquela época, tinha muito disso, de dirigente do Remo Paysandu chegar no aeroporto, oferecer uma proposta maior e fazer os jogadores atravessarem a avenida. Caramba, no aeroporto? No aeroporto. Então, a minha primeira matéria na TV Liberal foi sobre a travessia do Hélio Maranhão e Hélio Carioca, que eram 2 reforços que viriam para o Paysandu e que foram para o Remo.
Então, minha primeira matéria foi essa. E eu lembro que, na época, o Fernando Nascimento, que ainda é o diretor da TV Liberal, dizia para o Gilson me disse mais tarde, essa menina não vai dar certo. A vozinha dela é muito fina. E eu fazia as passagens com o olho arregalado, assim, assustada. Eu era muito insegura. E o Fernando dizia, essa menina não vai dar certo, Gilson. E, enfim, né? Acabou que eu acho que deu certo. Ficaste o quê? 10, 15, 12 20, anos. 12 anos. Ali na TV Liberal. Aí, no primeiro ano de TV Liberal, como eu sempre quis escrever sobre futebol, me veio a ideia de ter essa coluna de crônicas chamada de Salto Alto. E eu falei para o Gilson, pede para a Rosângela Maiorana, que é a Loloca, querida Loloca, gosto muito dela. E o Gilson falou para a Rosângela, deu a ideia, a Rosângela super aprovou e nasceu a de Salto Alto. Virou um livro, né? Com uma antologia. A coletânea das tu crônicas. escreveste? Eu comecei em 94 a escrever, no ano que eu comecei na TV Liberal, e no final de 2000 publiquei o livro. Pô, já tinham 6 anos. E logo no Aos início... domingos era? Aos domingos. Todo domingo tinha uma crônica. E logo no início eu mandei umas 3 crônicas pro Armando Nogueira, cara de pau mesmo, dizendo o quanto eu era fã dele, né? O Armando Nogueira e o Nelson Rodrigues são meus deuses literários. Aí eu perguntei o que ele achava. E ele mandou um texto que eu guardo até hoje. Seu texto tem muito estilo. Estilo, essa é a palavra. Um dia, se Deus quiser, a aluna supera o mestre. Eu achei aquilo encantador. Humilde, Mandou né? um cartão, gente. Muito humilde. Você chegou a da parte conhecê-lo pessoalmente? Cheguei, eu fui premiada. Olha só o simbolismo disso. Eu fui premiada em São Paulo com a Bola de Ouro, que era a premiação mais importante da época, destinada aos cronistas esportivos. Eu fui premiada em 95, no dia seguinte que eu enviei as crônicas para ele. Eu fui premiada em São Paulo e ele foi premiado também com a Bola de Ouro. Eu falei, oi, seu Armando, eu sou a Ciane Neno. Eu estava grávida da Júlia, minha primeira filha. Estava com barrigão da Júlia nessa época. Aí eu falei, oi, seu Armando, eu sou aquela jornalista de Belém que lhe enviou as crônicas e tal. Imagina a minha felicidade. Eu tenho essa foto até hoje com ele. E ele, na hora, lembrou, associou e... Não sei se ele lembrou, mas ele fingiu bem na época. Tá. Foi super simpático. Tu és honesta a ponto de falar isso, de reconhecer. Mas pra ti foi um momento... Aliás, Ciane é muito nova, né? Tu acha que isso te atrapalhou um pouco, Ciane? Tu ir tão longe, tão nova? Te deu assim um certo vazio depois? Pô, já conquistei tanta coisa tão nova, eu caí meio que acidentalmente e de repente teve feito tanto sucesso. Eu preferia que a minha carreira fosse, digamos, mais regular. Mas enfim, tu ainda tens amor pelo jornalismo? Muito. O que tu acha da nossa profissão hoje em dia, Ciane? Eu sinto muita falta. Por mim, eu estaria fazendo treinos de Remy Paysandu todos os dias até hoje. E, Ciane, vem cá. A gente deu uma conversadinha aqui rápido, mas eu não gosto de conversar com meus convidados antes, porque eu não quero perder, não quero que seja repetitivo e tampouco perder de ter vocês gravado aqui esse documento. E me diz uma coisa, por que tu não estás comentando futebol? Tantos anos de ler, de acompanhar, de olhar. Eu não te vi ainda como. Eu tô enganado? Tu já viraste comentarista? Eu não sei. Não. Adelaide Oliveira, querida Adelaide Oliveira, me convidou para ser a primeira comentarista mulher, eu acho que foi em 2015, 2015 ou 2016. Ela me convidou para ser comentarista na época da TV Cultura e eu recusei. Porque eu não me sentia pronta ainda, assim como eu não me sinto pronta. Porque eu acho que Tony é muito complicado. Mas tu não dá opinião sobre Eu nunca... Mas é diferente. Tu quer ser o PVC? Tu quer anotar todos os chutes, todos os passos, por onde a bola tá indo? Primeiro que eu nunca joguei bola na vida. Aquela fumaça lá que diz onde tá muito... Primeiro que eu nunca joguei bola na vida. Por exemplo, a Jordana, que é comentarista da TV Cultura... Jogou bola. A Jordana, que é comentarista da TV Cultura, que eu acho uma grande profissional, ela estuda muito, entendeu? Ela estudou muito para isso. E eu acho que faz muita diferença. Primeiro, o fato de eu nunca ter jogado bola. Eu acho que faz muita diferença você, na hora, saber o que é um gol perdido, de fato. Um gol escandalosamente perdido, se você sabe jogar futebol. Então, imagina eu, insegura que eu sou,
insegura, é um defeito que eu tenho. Ser a primeira mulher a comentar futebol é um terreno muito movediço, muito perigoso. Ana Paula Cunha, Ana Paula Matos, como é? Aquela da Globo, a que fala no Sport TV. Ana Thaís Matos. Ana Thaís Matos. Muito, maravilhosa. Tu gosta maravilhosa, dela? maravilhosa. Tu gosta daquela Mili Lacombe? Gosto muito. A Milha é maravilhosa. O que tu acha daquela A Milha é sacanagem que muito ela além fez de com- O que cronista. tu acha daquela onda que ela mandou Vamos mal pro pular, Rogério vamos Ceni? pular. Ah, tu passa pano, né? Não, eu passo, tu eu tá passo. corporativista, tu só elogia as meninas quase aí, é? Não. Ah, olha, não, tô brincando. Não. Mas tu é Lulu, clube Eu da sou Luluzinha. famosa entre as minhas amigas por passar pano pra homem. Ah, é? Acabaste de passar pra Mili Lacombe. Tu gosta, não é tu que gosta do Rogério Ceni? Não é tu que tem uma admiração por ele, não? Não, mas eu prefiro não comentar sobre Tá, e me diz uma coisa, tu tens outro livro no prelo, alguma coisa? Pensas em escrever ficção, ele associado a algum bastidor de futebol? A cena escritora, como é que ela tá? Eu quero ganhar dinheiro também. De A gente alguma já tem essa forma. esperança, né? Mas assim, literatura... Eu quero ganhar dinheiro, quero mostrar trabalho de alguma forma, entendeu? E por que tu tens um canal no YouTube? Eu tinha, que foi criado, mas na época eu desisti. Eu criei um canal chamado Gente é pra Brilhar. O que era esse canal? Esse canal colocava holofotes sobre pessoas. O meu primeiro episódio foi com o Chaves, aquele vendedor de amendoim famoso lá da Cidade Velha, Já ouvi falar. que se veste de Chaves e tal. E qual era a ideia desse canal? Era mostrar pessoas anônimas que vencem na vida, pessoas resilientes, tirar o foco. Estava no início do Instagram, desse boom do Instagram, dessas imagens falsas, sabe, que a gente cria, dessas narrativas falsas, fantasiosas que a gente cria. Aí eu pensei, por quê? Aí foi inspirado pela música Gente, do Caetano, Gente é pra Brilhar, não pra morrer de fome, que eu tive essa ideia de criar esse canal. Só que eu acabei parando, porque eu tinha que pagar por alguém, aí a grana estava curta, enfim, aí a pessoa que fazia de graça para mim não pôde fazer mais e eu parei. E eu nunca tive muita paciência para ir atrás de empresários para tentar mendigar Tu patrocínio. és jornalista, tu não te viste ainda empreendedora, empresária. E Ciane, me diz... Meu sonho é ser servidora pública concursada, inclusive. Tu estuda para concurso? Estou estudando, inclusive, porque eu sou PCD e quero passar para tentar uma vaga para PCD. E meu sonho é ser uma servidora pública concursada. Ah, também, né? Um dos sonhos, né? Então, uma estabilidade, né? Isso. Ciane, como é a tua relação com as redes sociais hoje em dia? Porque tu és uma figura muito popular aqui em Belém, muito conhecida aqui em Belém. E, inclusive, eu cheguei com ela e disse, por que tu não te candidatar a vereadora aí pra defender... Deus Lembra que eu te me falei? A debandeira do esporte. A gente se sente tanto de pessoas éticas, de mulheres na política. Não mulher... se meta na política sem dinheiro. É a primeira regra. Mas olha, tem uma história bonita do Ratinho Oi, Peixoto Júnior. Rio. Uma história bonita do Ratinho Júnior, ele contando no Pânico, e ele falou assim, não, pô, pode parecer meio demagogo, mas eu comecei a ajudar meu pai, que não tinha grana pra pagar, eu era o sonoplasta e tal, aí começa a receber as demandas da rua, não sei o quê, e acaba que eu venci, e parece demagogo, achei muito legal ele falar, parece demagogo, mas eu queria retornar aquilo que a vida me deu, porque meu pai era uma pessoa muito humilde que prosperou. E foi exatamente isso. Como vocês têm um alcance muito grande horizontalmente, eu pensei uma vez, por isso que eu te falei, pô, menina, vai ser Eu já candidata. fui convidada para ser candidata. Porque tu és uma pessoa politizada, tu és uma pessoa ética, tu és mulher. As mulheres, invariavelmente, elas têm uma aura mais de honestidade e tal, não sei o quê. E eu acho que tu tinha um puta perfil para exatamente num segmento defender o esporte, PCDs, os animais, que tu és uma... Sim. Como é a tua relação com essa coisa de adotar um pet? Eu considero, assim, a minha relação com os animais, eu acho que é a minha grande bandeira de vida hoje em dia. Eu tenho 2 cachorros que eu ajudo a cuidar na aldeia amazônica, onde eu trabalho, né? Eu estou trabalhando na prefeitura hoje e sou assessora de imprensa de 2 secretarias, que é a Secretaria de Esporte, que funciona na aldeia amazônica, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que funciona ali na Doutor Freitas. E tem 2 cachorros que moram na aldeia amazônica, que desde a gestão passada, eu estava trabalhando na Secretaria de Esporte, e eu ajudo a comprar ração mensalmente deles. E todos os dias, na hora do almoço, eu desço
para comprar calabresa, atravesso a rua para comprar uma calabresa no churrasco em frente para cortar e dividir entre os dois. E eles sobem as rampas da aldeia para me seguir e ficam na sala de trabalho comigo. É uma graça. Massa. Eu sou apaixonada por eles. Tu gosta de gato? Gosto. Eu não Eu não gosto de sou gato. apaixonada por gato, mas eu gosto muito. Falo com eles na rua, oi, meu amor e tal. Converso, a gente interage. Mas eu tenho um pouco de medo de gato, te confesso. Traiçoeiros, eles atacam, né? Arranham, né? É, eu não sei lidar com gato, eu não sei carregar um gato. Dizem que a gente tem que carregar assim. Eu não sei lidar com gato, Eu na não gosto de verdade, gato. porque eu nunca Eu tive. não gosto de gato. Mas eu morro de carinho, de amor por eles. Falo com todos eles na rua. Ando com com sachê de gato na bolsa e sachê de cachorro para dar para cachorro e gato de rua. Tu não tem medo de pegar uma doença, assim? Imagina, tenho medo de ser humano. Também não, tudo bem, mas... eu tenho uma cachorra, eu sou apaixonado por ela. E alguns dos meus gurus que eu sou mais grato... naquilo que o Otto Lara Rezende chamava de amizade unilateral, que uns doidos escrevem pro jornal, aí eles sabem tudo da tua vida, tu nunca viste na vida. São as amizades unilaterais. Eu sou apaixonado no Otto Lara Rezende também. E aí, Eu também. o Paulo Francis... Mineiro. O Paulo Francis, o mais carioca dos mineiros, o mais mineiro dos cariocas. O Paulo Francis era apaixonado por gato, o Delson Mota, que é um craque, apaixonado por gato. Tanta gente que eu admiro, apaixonado por gato, mas não é a minha, gato. Minha onda é cachorro. E, ó, graças a Eu Deus, sou depois da cachorreira Covid, eu também. consegui ter a minha Mel Catarina, minha cachorrinha. Que é a minha Catarina, filha. que Mel menina. Catarina. Porque Mel tem muitas, né? Ela é a Mel Aham. Catarina. É, porque a minha filha queria cadela, quem cuida sou eu comprei uma cadela, ainda não é castrada, me dá trabalho, agora tipo tá com cio Tem psicológico. que castrar, amigo. Pelo amor Mas de eu quero Deus. que ela seja, que ela tenha um... Bom, tá rolando um BO com a Mel, Você é que uma depois pessoa eu conto. inteligente. Eu quero que ela Castre seja sua cadela. mãe. Eu quero que ela seja mãe antes. Pode ter um divertimento. Quantos anos ela tem? Fez 4 agora. Chegou com 2 meses pra mim de São Faz Paulo. ela ser mãe e castra, É por isso, favor. é isso, a ideia é essa. Ciane, então, quando é que a gente vai te ver na TV de novo? Seja YouTube, Instagram, sei lá o quê, TV Liberal, TV a cabo, o teu fã-clube da TV Liberal, a galera do Ver o Peso, te quer na TV. Quando é que tu volta pra TV? Quando as televisões me quiserem e elas não me querem. Por que elas não te querem? Ficar Porque muito a gente cara? tem um mercado muito etarista. Ah, para, Ciane. Mas tem uma Claro que galera sim. das antigas que tem idade pra ser tua mãe que tá lá na TV. Mesmo Aqui na por TV. trás das câmeras, não? Na TV regional, não. Existe na TV Globo, né? Que é uma. E as tuas colegas de geração também estão fora da TV todas? A turma que é da tua época de televisão? Tá todo mundo por trás das câmeras, em agência de no mídia? Sim. Todo sim, mundo saiu da TV? Sim. É mesmo, rola, é? Tu sente isso na pele? Então tem mais um motivo pra te ser comentarista. E sim, e as tuas crônicas? Onde a gente pode ler as tuas crônicas? Eu tô com um blog, Qual né? é o Que blog? tem o patrocínio do Veropinha. By Restaurante Veropinha, que me patrocina, querido Fernando Velasco. Que eu publico no meu blog, e aí coloco os links no Facebook e no Instagram, semanalmente, nas minhas crônicas. Sobre futebol. Sobre futebol. De vez em quando eu escrevo sobre um assunto. Por exemplo, quando a Luísa Sonza lançou aquela música Chico, foi um dos recordes de curtidas que eu tive no Facebook. Assim, nossa, Eu gostei dessa música. Aquela vozinha dela, doce. sensacional aquela Né? música. Muito bacana. E o cara E sacaneou. eu vou te mandar a crônica. Eu vou te mandar a crônica. Acho que você vai gostar do texto que eu Bacana. fiz. Vou ler com prazer. Eu gosto dessa menina depois dessa música. Eu achei gostoso com aquela vozinha dela, aquela letra. Chico não sei o quê. Como é o E é nome? muito legal. Chico, cara- se tu me quiseres, Não, mas sou assim, dessas mulheres de ela se faz uma apaixonar. onda Em com vez de bonitinho. sou dessas mulheres só dizer sim, sou dessas mulheres se apaixonar. É sensacional a ideia Não, daquela mas música, ele gente. parece. Ele tinha um apelido Chico Bacana, Chico não sei Chico o quê. Moedas. Chico Moedas. E sacaneou ela, né? E ela chorou. E aquele menino que também foi casado com ela tem problema de depressão, né? O Whindersson, né? O Whindersson, nordestino. Eu acho é. ele maneiro. Rubro-negro. Aham. Legal. Maneiro porque é rubro-negro. Ai, Tony, Também, te não, aguento. claro, das afinidades eletivas. Pra falar em afinidade eletiva, eu vou contar a história da Danusa Leão daqui a pouco. A Danusa era sensacional, né? É que ela era muito à frente do tempo dela. Olha, nesse dia essa menina chegou lá cheia de nível, eu tava ralando, trabalhando, também levei os meus. E aí lá pelas tantas, meu irmão, vou contar. Eu falei assim, Danusa, e a Ciane lá, poderosa. Ela tava no horário de folga, eu tava ralando. Deixei pro final. Falei, Danusa, eu sou muito teu fã, mas eu sou lacerdista. E ela, depois de 40 anos, ainda odiava o Lacerda visceralmente. Aí ela me olhou assim e falou, eu não acredito que você falou isso pra mim. Ô Tony... Deixa a tua chance. Não. Queimaste teu Ô, filme. Tony, não, ele que falou pra mim, ô, Tony,
Isso é muito simpático, mas eu nunca vou perdoar o Lacerda. E eu tô 1 ano e 7 meses sem fumar, mas você agora me deu vontade de fumar. Me arruma um cigarro. Meu, eu falei, eu não acredito. Bem feito, que eu tá fiz vendo? Isso, cara, nunca mais na minha vida. Paixão por político na hora de conhecer um ídolo não dá certo. Não é ídolo, eu só tenho os ídolos. Não, o Lacerda foi demonizado pela esquerda, ele tinha muitas qualidades. Mário de Andrade era apaixonado por ele. E tanto E Cecília a Danusa Meirelles. não é de esquerda, gente. Não, mas era a história do Samuel Weiner. Tu Pelo leste, amor de tu Deus, leste Minha sim, Razão claro de que Viver? sim, mas a Danusa é muito longe de ser de Não, mas esquerda. ela não conseguiu perdoar depois de 40 anos. Eu fui muito... Me lembro de uma declaração super infeliz da Danusa, a história dos aeroportos, lembra? Não lembro. Horrível Ah, aquilo. sim, negócio Dela de ter voo. comparado Sim. com rodoviária, horrível Ela aquilo. tava já quase Eu me morrendo. decepcionei com aquilo. Tá, mas É. eu passei pano. Mas olha, é assim, ela foi muito bacana comigo. Ela foi muito bacana. Ela era muito up to date. E aí Só que eu tava trabalhando e eu sofri um assédio moral. Eu detesto quem se vitimiza. Mas a galera sabe ali no bastidor que era uma pessoa muito ruim, que perseguia os outros. E eu sofri uma humilhação, porque eu fui pedir um autógrafo pra ela no final da Feira do Expediente. E aí ficou um trauma atrás do outro. Mas eu lembro que tu tinha. Eu me lembro que tu não te lembras que tu ouviste a mulher que veio me assediar moralmente. Tu falaste assim, gente, que absurdo. O cara tá trabalhando até agora, não poder pedir um autógrafo pra Danusa. Tu viste a onda e te indignaste. Isso foi em 2006, na Feira do Livro de 2006. Mas, enfim, essa dela tem... Eu não fumo há 1 ano e 7 meses, agora eu preciso de um cigarro. Me arruma um cigarro, Tony. Você é muito simpático, mas Lacerda nunca. Eu falei, puta que pariu. Perdi a Danusa, meu irmão. Olha, e tu era fã dos livros de comportamento dela, ou na sala com Danusa, quase tudo? Não, eu Ou das li na crônicas sala do com JB? Danusa. E as crônicas Do também. JB. Ela escreve maravilhosamente bem. Ela é muito boa. Ela era do caramba, né? Ela é muito novinha. tava Eu no sou meio. bem mais fã da Nara do que da Danusa, com certeza. Tu sabes que no ano da tragédia do Sarriá, em 82, no mítico verão de 82, que a Elis morreu, o nosso Parazão estava lá presente. Por sinal, agora todo mundo falou da morte da Nana, Puscaro. Não estou comparando com o Gilberto Gil, mas o Paulo André Barata foi casado com ela, ninguém tocou no assunto, nem tio. O Paulo André Barata foi casado com a Viveu com Nana? a Nana. Viveu Mentira, Foi, amigo, pô. não sabia. Foi. E ninguém tocou nesse assunto, inclusive na imprensa paraense, mas pode pesquisar. Bom, Com todo respeito à memória dela. filho do grande, não menos genial, Dorival Caymmi. Mas, enfim, eu vi ao vivo, menino com 9 anos no Rio, em janeiro de 82, a notícia da morte da Elis. E o show do ano, do verão, do LP do ano, qual era? Nasci para Bailar. Amo. O nome do disco era Nasci para Bailar. A música de trabalho era Nasci para Bailar. A música favorita da Nara não é essa, pra mim, é Amor nas Estrelas. Não, mas Sou é do Paulo apaixonada. André. Sim, sim, Dele sim. do Donato. Sim. E aí é o seguinte, tava disparado nos hits, o Paulo, foi assim, tipo um retorno triunfal do Paulo André. Mas Depois, espera lá, o Paulo namorou com a Nana. A e era o Nana. autor de Nasci para Bailar, que foi o show do ano, do verão de 82. Era a turma do Barão Vermelho, não sei o que tava surgindo ali, o Rock Blitz. Quantos anos ele foi casado com a Nana, 2, gente? 3, sei lá, é porque ele Ah, mora no tá, Rio. coisa rápida. Tipo Gil. E aí, de frequentar a família, me contou histórias com o Dorival Caymmi, com o Dorico, todo mundo amigo dele e tudo mais. E aí, o Danilo novinho aí dizia mais novo. E o show do ano, do verão, foi Nasci para Bailar, no Rio Palace, que mudou de nome Belmonte, Rio, sei lá o quê, aquele da esquina, onde o Sinatra viria a se apresentar, ou tinha se apresentado antes, não lembro bem. E, pô, o nosso Paulo André era o autor da música. Então, isso é uma coisa que me orgulha muito. Quando ele morreu, eu escrevi sobre esse detalhe também, desse show. Então, eu tava lá. Me lembro do meu pai... Aliás, tô me sentindo no Cosa Nostra aqui contigo. Pô, Falando em pô. Paulo André Barata, eu me lembrei do Cosa Nostra. Aliás, a gente se conheceu porque eu tinha um amigo irmão, que era amigo dela de colégio, ele era mais novo que eu e era mais adiantado que eu. Eles foram colegas de vestibular. Meu amigo irmão, Francisco de Assis Barral Monteiro Júnior, Chicão. E aí um dia eu entro no Cosa Nostra e ele fala, Remigio, vem cá que eu quero lhe apresentar minha irmãzinha Ciane. E ela tava lá com o Chicão na mesa do canto, assim, logo na entrada pra direita, tomando um chopp, e assim eu conheci. Falei, poxa, gosto muito dos seus textos, parabéns. Quase que eu digo, eu faço direito, mas queria fazer jornalismo. Estudavas no Moderno na época também? Quando fui mandado embora do Nazaré. Eu estudei no Nazaré da Alfa 7ª, 8 anos, e do Moderno da 8ª ao convênio, 4 O anos. que Mas tu aprontaste no Nazaré? era um pouco danado. Eu me lembro que disseram pra minha mãe que eu era uma liderança negativa, porque eu era líder de turma. Mas tudo bem, o Moderno foi maravilhoso na minha vida, eu amei estudar lá.
E depois os meus amigos, 29 anos depois que eu saí do Nazaré, me colocaram num grupo de WhatsApp e eu resgatei essa coisa da nossa infância e que pra mim faz muito bem. E eu superei a minha tristeza de ter saído de perto dos meus amigos, mas foi muito bom no moderno. Agora, o Chicão era um cara maravilhoso, né? O Chicão veio pro mundo a passeio, Sânio. Eu tenho cada história do Chicão que tu não imaginas, cara. Tanto E eu que me ele lembro, tinha pouca coisa pra resgatar aqui e foi embora cedo. eu né? me lembro que... Ele era muito eu querido. me E lembro- ele era espírita, eu lembro Isso, disso. toda a família. Eu me lembro que... eu me lembro dele todo ano, dia 11 de abril. Inclusive, esse ano eu liguei para uma pessoa muito próxima. Sabe que dia é hoje? Sabe que dia é hoje? 29 anos do Chicão. E eu lembro dele praticamente quase Que todos ano os ele dias. faleceu, amigo? 11 de abril, no jogo do Castor. Sabias? O jogo foi aquela loucura daquele calendário da época. O jogo foi na terça-feira. 94? 96. 96. O jogo foi na terça-feira, que tinha rodada da Copa do Brasil às terças-feiras. E aí, às vezes, tinha rodada terça e quarta do Brasileiro naquela época. E aí ele foi ver na casa do Jorge Pinheiro o jogo. E a esposa dele... Então ele chegou a me ver começando na TV. Então. Ele me apresentou, quando ele me apresentou pra você, ele, ali nos Idos, eu já falei pra você, olha, pô, eu gosto muito de... Parabéns e tal. Ele tinha maior orgulho de tu estares indo bem e tal. E ele gostava, vocês eram muito amigos, né? Estudaram juntos vestibular algumas vezes, né? Ele me falou. Ele frequentava a minha casa. Pois é, aí... Ele e o Gordinho, Lúcio Leite. Já fumando Ele e o Carlton. Lúcio Leite. O Lúcio também, É. flamenguista fanático, Aham. Lúcio. O presidente da Fla-Fla de Belém, a torcida Isso. mais peituda do Brasil. E aí o Chicão, ele viu o jogo na casa do Jorge Pinheiro, aí passou no Pichito pra pegar uma língua, a cara dele isso. Aqui do lado do Pichito. Pegar uma língua. Uma língua, é. Língua. E aí, língua de bovina. E aí era a fase mais feliz da vida dele, viu? A esposa dele. Ele teve filho, né? A esposa Tony? dele tava com a cara dele, médica, Giovana. Nasceu dia 26 de setembro. Quantos anos ela tá? Agora ela vai fazer 29, né? Tem 28. Médica. Fala francês. O padrasto virou pai. Ela é apaixonada. legal. Coisa de espírito. O pai dele, o padrasto, chorava muito no enterro. Mas chorava muito, igual uma criança. E aí depois eu fui o cupido no meio dessa história. Porque apresentei ele pra viúva no mesário. E eles estão até hoje Apresentaste quem pra juntos. viúva? O atual. Atual de quem? Da viúva do Chicão. Gente. O que aconteceu foi o seguinte: o Chicão estava na fase mais feliz da vida dele. E aí, ele, depois do jogo do Castor, ele era muito assim, atrasado, marcava com 20 ao mesmo tempo, dava furo com 18. E aí, a esposa e a mãe estavam jogando, estavam no bingo da Petrópolis Cabral. Ele morava ali na Cezedelo. Ele saiu da casa do Jorge Pinheiro, pegou essa língua, foi na casa dele, comeu e dormiu. E aí ficaram ligando. Quando acordaram, ele saiu de madrugada, rodou naquela curva, depois da antiga Cairu, da antiga Santa Marta, e bateu, ficou 24 horas. Sei que o jogo do Castor foi na terça 9, ele ficou meio que sangrando, sem descobrirem a imagem interna, na quarta, e morreu na madrugada de quinta, dia 11 de abril. E eu me lembro dele praticamente todos os dias da minha vida, porque ele é inesquecível. E aí, quando eu, em janeiro, estava indo no dia 26 de... Poderias trabalhar essa relação com ele. No dia 26... Num centro espírita, No dia enfim. 26 de janeiro de 97, a Giovana nasceu dia 26 de setembro. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Eu estava indo... Ah, quando ele morreu, ela... Tava na a esposa- barriga, com 3 meses. Aí, ela nasceu em setembro. E aí, quando foi em janeiro, eu tava, memória fotográfica, eu e o pai que criou ela, indo no shopping, que eu ia comprar uma bota, que eu tava indo para os Estados Unidos passar 6 meses para estudar inglês. E aí a Leila me liga, morando no Irapuru, e fala: Tony, onde tu tá? Eu falei: tudo bem? Não, que é o bolinho da Giovana, tu não quer vir aqui? Eu falei: eu tô com o Mauricinho, tem problema? Mauricinho, 1,90 m. Aí falou: não. Que Mauricinho Azevedo? Aí eu falei: Gente, não tô acreditando. É o O pai. Maurício Azevedo casou com a... viúva do Chicão. Gente. Aí eu tava na Conselheiro, num engarrafamento dentro do shopping, comprar uma bota, porque tava um invernaço em Nova York, né? Aí eu encostei no Irapuru, achei uma vaga, subimos. Aí parece que rolou uma troca de olhares, né? Aí eu já tô um mês lá em Nova York, ele me liga: olha, a Leila, viúva do Chicão, me convidou pra ir pro mês aniversário de fevereiro. E aí, meu irmão, eu digo: olha, uma menina sofrida, viúva, o Balé é meu irmão, tu trata ela bem, estão junto até hoje. Que e a Giovana é legal, apaixonada cara. e fez questão de botar Azevedo no nome. Ele é um paisaço. Que legal, Então, já que tu gente. tens essa ligação tão forte com o espiritismo, isso só pode estar escrito nas estrelas, porque, meu Deus do céu, que ela não poderia ter um pai melhor fora o Chicão do que o que ela teve. Então ela tem 2 pais, entendeu? E aí Nossa, é isso. toda arrepiada Eu com também, essa eu história. fico até hoje. Quando foi os 15 anos dela, em 2011, que eu fui lá na boate da Assembleia, quando apareceu uma foto do Chicão que a gente chamava de 500 apelidos, aí eu não aguentei e fui-me embora. Mas não dá, aí fui embora. Mas, enfim, é a vida, né? Kennedy. Eu tenho até hoje um livro espírita que o Chicão fez a dedicatória pra mim. John Fitzgerald Kennedy, A Vida é Injusta.
E é isso. A vida é assim. Esse ano... Mas, ele amigo, para quem é espírita, é perfeitamente compreensível. Chicão era um espírito que tinha pouca coisa para resgatar Eu sei aqui. que ele veio para o mundo a passeio. É. Eu sei porque eu vivi poucas iguais com ele. Não existe. Que eu ele passei fazer. muito com ele. Tu sabes que eu sonhava muito com ele, hoje eu sonho menos? Eu já ouvi dizer que quando a gente viaja, os espíritos se comunicam com a gente. Quando a gente dorme. Exatamente. A última vez que ele apareceu pra mim foi em Washington, em 2018. E aí ele falou, conversou comigo e tal. Aí ele falou num amigo em comum que a gente tinha e fez assim, Remigínio, fale pro fulano, ia pôr um balde... Quem era o amigo? Não vou falar. Um balde com gelo. Sabe aquele gelo de máquina que tem um furinho? Eu via claramente aquele gelinho de Mas máquina. esse amigo com furinho. já desencarnou? Não. Aí, Remigínio, diga pro fulano, dê isso aqui pra ele. Aí eu liguei de Washington pra ele e falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Sonhei com o Chicão. E ele me falou que era pra eu te mandar um balde de gelo. Dá um tempo. Eu te acho muito agressivo. Aí ele falou, a minha mãe me falou, eu vou melhorar. De lá pra cá, infelizmente, não melhorou nada. Mas vamos que vamos, vida que segue. Então, Ciane, são muitas lembranças boas que ele deixou, né? E olha, me fala mais de ti, dessa... Eu fiquei um pouco chocado com essa história que tu falaste desse etarismo. Uma pessoa que tem uma história tão bonita na televisão sentir isso. Imagina as pessoas que não foram bola de ouro, que não tiveram essa tua produção. Outra coisa, eu lembro que o de salto alto virou um quadro do Esporte Espetacular. Sim, sim. Como foi essa história, menina? Em 95, a Silviane era repórter da TV Liberal, minha irmã, da TV Globo, né? Tava lá na TV Globo e eu ia passar férias na casa dela. E eu fui lá na TV Globo. Naquela época o Paysandu ainda não estava no auge, estava no início da minha carreira, era uma jornalista inexperiente ainda, e falei para o Vander Pereira, que era o editor-chefe do Esporte Espetacular, que eu tinha uma coluna de crônicas no Jornal Liberal, e ele leu as crônicas e gostou muito. E teve a ideia de colocar esse quadro como um quadro fixo no Esporte Espetacular, que era opinião de mulheres sobre jogos de salto alto. Aí eu fui a primeira, fiz um Flamengo e Botafogo, que o Botafogo ganhou. Coisa linda. Sempre bom ver o Flamengo se ferrando. Aí a minha estreia na TV Globo foi vendo o Flamengo se ferrando e eu falando do Flamengo se ferrando. Foi muito bom. Delícia. A gente sabe que ninguém é perfeito, mas por que tu tem essa antipatia pelo mais querido? Porque eu acho o flamenguista um saco. Ai, meu Um Deus. entojo. Ai, tadinho dos teus antes. Lembra do Bernard Shaw sobre os franceses. Não podemos julgar um país pelo mau gosto do seu povo. Isso aí é a parte pelo todo. Eu acho o Flamengo vala comum. Para com isso. Olha, aí tu vai ser cancelada. Porque eu sou Hum. favela total. Mas não é questão social. Mas é questão mas de... hoje só querem um motivo. Não, imagina. Todo mundo sabe da minha vertente humanista. Não, que todo sabe. mundo... Aí tu é que pensa nesse mundo cão que a gente vive, do cancelamento. A vala comum que eu digo é o oba-oba. O Tu é Nelson fluminense, Rodrigues né? expressou. O Nelson Rodrigues falou disso. Para, que ele tem textos Que maravilhosos sobre o Flamengo. A vala comum do Flamengo é aquela mulher senso comum, sabe? É o senso comum, digamos. A vala comum é o senso comum, não passa por classe social. Tu leste Não é Sonhos nada disso. Pornográficos? Tu leste do Rui Castro? Claro que sim, o meu livro favorito. Tá, mas vem cá, mas tu teu livro A favorito? biografia do Nelson Rodrigues é meu livro favorito. Tu lembras que o Mário Rodrigues Filho, o grande Mário Filho, do autor do Sapo do Arubinha, o autor do Negro no futebol brasileiro, ele que dá nome ao Maracanã e que o Maracanã só existe por conta dele, inclusive quase mandou pra Pelé e barraram na Assembleia Nelson Legislativa. Rodrigues fez crônicas belíssimas sobre o Flamengo. Tu lembras que o Mário Rodrigues Filho, o Mário Filho era rubro-negro, né? Sim, Ele só claro. não declarava por causa do pai, né? Assim Que era como o Nelson escreveu crônicas belíssimas sobre o Flamengo também. Mas assim, aquela quando o Ayrton enfiou o terceiro gol, aquele negro com sei o que foi, santo de vitral, e todo o Flamengo tem que ganhar. Eram os irmãos Karamazov, né? Como ele chamava. E outra coisa, eu nunca eu vi. Eu gosto do Flamengo. Acho Senhora. que o Flamengo tem... A pecha do Flamengo é de muito narcisismo, sabe? E Mas é o essa time da coisa... favela. E essa coisa do... Não, para com isso. Isso tu usa pra te defender. Eu nada, eu sou rubro-negro. Eu acho muito óbvio ser flamenguista, entendeu? Eu gosto... Outra coisa linda é ser botafoguense. Ser botafoguense é muito Mas tu não é bonito, tricolor? gente. Eu sou tricolor, mas eu gosto da mística do Botafogo, Não, há entendeu? de se respeitar a história. É Tu muito gosta do lindo. Rio?
Amo, sou apaixonada pelo Também, Rio. tá. Eu tenho umas histórias muito boas do Rio. Eu ali, não onde sou morei apaixonada pertinho. por praia, odeio o sol, odeio o calor, mas o Rio de Janeiro parece que a praia é diferente. Eu me transformo quando eu vou ali naquela orla. Tu tens que, infelizmente, não tem mais, mas se tu tivesses ido na época do Penta, que eu vivi lá e fui buscar a seleção na base aérea, eu tenho minhas histórias, tem testemunha. O Alexandre Amaral é testemunha, que a gente dividiu o apartamento, e ele me levou na base, perto da base aérea e eu voltei. É uma história. Um dia eu vou escrever o conto do Penta. Eu tenho até hoje um cartaz todo amarrotado do Ronaldo para presidente. Ali onde a gente morava. Ronaldo para presidente. Ali, e mostrei para ele em cima do toalete. Todos eles. Ali na Miguel Lemos, na esquina de onde a gente morou, foi onde começaram as festas de rua na Copa do Chile. Que tinha um deficiente que ia pra rua e aquilo começaram as manifestações de rua ali. Ali, a gente viveu isso nos anos 2002 ainda, 2003. Tinha na esquina o Osmar, bar que tinha 40 anos na época, em 2002, frequentado pelo Sandro Moreira e pelo João Saldanha. Era o bar dos botafoguenses ali. Isso foi me dito pelo filho do Osmar. Me contou histórias que o João Saldanha e o João Danado ficavam desconfiados, tomando pinga pura e olhando se vinha a polícia. O por causa das Sandro Moreira perseguições. era o avô Pai- da Paula Saldanha? Não, ela era sobrinha do João Saldanha. Ah, o sobrinha Sandro do João Moreira era Saldanha. o pai da Sandra Moreira. Ah, o pai da Sandra Era Moreira. o pai do Garrincha. Foi a pessoa que mais cuidou E a do Paula Garrincha. Saldanha era parente de quem? Sobrinha do João Saldanha. Sobrinha do João Globo Saldanha. Ecologia, Globo Ciência, Globo não sei Do o quê. Globinho, da TV Globinho. Mas eu acho da que ela- do Globinho, que tinha o Macaco Loyola. Cabelo bonito. eu era apaixonada por aquele programa. Às vezes, eu confundia, achava que ela era assistente do Amaral Neto naquele programa. Ela não trabalhou com o Amaral Neto também no programa dele? Acho que sim. Pois é, e ela era sobrinha do João Saldanha. E o João Saldanha frequentava esse bar do Osmar ali. O Júnior era do time de praia da Miguel Lemos. Entendeu? Dali de Copacabana, ele foi descoberto na praia. Então, esse pedaço ali, entre a Nossa Senhora e a Aires Saldanha, que é a ruazinha, que é a continuação. Otto Lara Rezende era botafoguense. Ah, mas aí tu vai entrar nessa, toda essa turma era botafoguense. Os maiores artistas do Não, Brasil Zé eram Luiz do botafoguenses. Rego era rubro-negro. Se eu não me engano, o grande Gilberto Freire era rubro-negro, autor de Casa Grande Senzala. E quem mais? Vai vir muita gente. Mário Filho era rubro-negro. Não, os artistas mais primorosos do João Brasil eram tricolores ou botafoguenses. Vamos lá. Essa ideia, mas assim, a favela é assim. rubro-negro. O Zico é rubro-negro, nasceu filho de um português rubro-negro. Chico Isso é uma Buarque, Arthur Moreira Lima, Mário Lago. Tu sabes a história do Arthur Os Moreira grandes Lima, tricolores. que estava na época da União Soviética, lá no hotel, e o embaixador foi bater no quarto dele, se apresentou pra ele. Muito prazer, Vasco Leitão da Cunha. E ele falou, Fluminense Moreira Lima. Como vai, Fluminense? Genial. Gostava de uma birra. Um amigo meu entrou no camarim dele no Teatro da Paz, moleque, ficou lombrado de tanta fumaça de maconha. Aí, aquela cara de maconheiro. Nunca me enganou. Olha, Ciane, brincadeiras à parte. Peixoto, não vai querer dizer que o algoritmo vai me cortar, hein? Olha, Ciane, mas me correga o Rio. Vou só falar a palavra maconha? O algoritmo Sei, corta? não, agora eu falei, puta que pariu, ele falou que não pode. Olha, por exemplo, o Rio é história pura, né? Machado de Assis, Largo do Machado, do Boticário. Manuel Carlos. As novelas do Manuel Carlos. Cecília Meirelles. Tu acreditas que eu tô revendo Baila Comigo na Globoplay? No 1981, Tony Não é do Remígio. cirurgião plástico? Tu Não é do acredita? cirurgião plástico, do Pitangui? Tinha um negócio do Pitangui? Não, dos dois gêmeos, Tony Ramos, que fazia dois Água gêmeos. Viva, que é a do Pitangui. Água Viva, que é do Pitangui. Tu acreditas nisso? Na época do início das academias, Beth Faria era professora de dança na Baila Comigo. Ah, tá. Eu já sou apaixonado. Sabe desde quando? Eu acho que antes de Rock Santeiro, eu não sei se eu gostei de alguma novela. Gente, eu vou acabar, teu homem. Bom, mas é pra isso, que bom. Pega, filma. Que não é de enfeite. É noveleiro total. Tá vendo Vale Tudo? Lógico que sim. O que tu acha dessa onda do Cauã com essa Belen? Tu acha que ele é insuportável mesmo? Acho. Eu não sei se ele é flamenguista, hein? Deve ser. Talvez é tricolor ou botafoguense. Não, claro que não. Agora aquela bichinha sofreu na mão dele a Goldfarb, né? A Grazi parece também. Isso é escroto, né, Ciane? O cara, palha isso, Uma né? mulher maravilhosa como a Grazi, né? Não, e essa menina que ele pena. arrumou também, parecia tão doce, né? Ela bota umas indiretas e tal. Escroto isso, né? Como é que tu te sente, hein? Tu tem vontade de escrever sobre isso também? Falar? Não, porque eu acho assim, Tony, eu acho muito complicado você fazer juízo de valores sobre pessoas, entendeu? É muito complicado isso. Tu recebe algum tipo de correspondência, um e-mail, ou tu és abordada assim de gente nova que quer ser jornalista, que tá descrente ou que ganha Ai, mas olha, tu já tiveste assim, já te pediu, tu faz palestra? Não, eu sou de vez em quando procurada por estudantes
que os professores indicam, né, para fazer os TCCs. Trabalho de conclusão de curso, por ser uma pioneira no jornalismo esportivo, eu ainda sou procurada. Não tanto, mas sou. Mas assim, essa geração mais nova não me conhece, como não. é que tu vê o jornalismo daqui pra frente? Como é a tua relação com, por exemplo, tu tem Instagram, assim, bombado e tal, com 50 mil seguidores? Olha, a rede onde eu tinha mais seguidores era o ex-Twitter, que para mim não existe mais depois que virou do Elon Musk. Depois que virou X. Depois que virou X, para mim perdeu toda a Tu é essência. muito passional, né, cara? Eu sou. Eu sou. Essas brigas tu E compra, olha né? que eu me considero hoje muito mais humanista do que de esquerda. Eu sou muito menos radical do que eu era antes, viu? De verdade mesmo. Mas eu sou muito coerente com o que eu acredito, digamos assim. Então, na época do Twitter, eu tinha mais de 50 mil E seguidores. tu largaste isso? Pois é, meu celular, meu iPhone está com problema de memória e eu tive que sair do X. Não foi por causa do Elon Musk. Eu tive que sair do X por falta de memória. Não, mas isso é absurdo. Mas tu vai lá, tu resgata, volta tudo, né? É só tu Acho que pegar. sim, eu não consigo Claro. resgatar minha senha porque eu tenho um problema porque o meu e-mail ao qual o meu ex-Twitter tá vinculado, tá com a caixa de mensagens cheias. É uma grande Não, complicação. sério, mas para com isso. Mas tu não eu pode abrir preciso mão voltar disso. pro X, Meu pai me pois é. ensinou, uma pessoa do sertão da Paraíba, mas uma pessoa muito, uma estrela muito grande, muito sábio, me ensinou nas cagadas que eu fazia assim, Antônio Filho, calma que a gente está da gente pra morte. Para com isso. Resgata isso. É muita gente, cara. No E já podia Instagram ser eu mais. tenho quase 30 mil seguidores. Mas o Instagram não é a minha rede, porque o Instagram é uma rede muito de glamour, de ostentação. Para com Sabe qual é a isso, frase para que eu essa tenho na bolha. bio? Sabe qual é a frase que eu tenho na bio do Instagram? Pai A Sandu. vida como ela é, não. A vida como ela é. Sabe onde eu faço stories, às vezes? No ônibus. Eu E falo, sabe quais são os stories que faz mais sucesso? No ônibus. Mas é bacana. a vida- Exatamente. E agora, que tal o geladão? Maravilhoso. Eu chorei na primeira vez que eu entrei no Geladão, Tony. Te juro, eu me emocionei. É como chamar Porque os eu sou frescões muito do calorenta, exatamente. Tu sabes, quando eu vim pra cá, quando eu fui convidada pra vir pra cá, a minha pergunta, amigo, tem ar-condicionado no estúdio? Falei, não, tem um ventilador perereca, esquece. Eu sou muito calorenta. E quando eu entrei a primeira vez no Geladão, eu estava saindo da aldeia amazônica depois de um dia de trabalho, na volta do trabalho. E na volta eu ando 4 quarteirões na Pedro Miranda para pegar o Pedreira Lomas, o glorioso Pedreira Lomas. E eu não esperava que eu fosse ser agraciada com o Geladão, porque a frota não são tantos ônibus assim, né? Não é todo ônibus que é Geladão. Aí o primeiro Pedreira Lomas que passa Geladão, eu falei, eu não acredito. Quando eu entrei, amigo, aquele cheirinho de ônibus novo. Aquele cheirinho de ônibus novo. Gente, se o Igor aparecesse, se o prefeito aparecesse na minha frente ali, eu ia dar um abraço nele, ia chorar emocionada com ele. Puta que pariu, até que vi. Eu me emocionei, sério, eu chorei quando eu senti o ar-condicionado do Geladão. Massa. Porque só uma trabalhadora sabe o quanto Tá vendo? importa um ar-condicionado Filha da no nossa ônibus. melhor sociedade aqui, criada no leitinho, com esse voto aí de pobreza que ela fez. Ela anda de ônibus, fala, sem frescura, sem Não ter pago tabu. ônibus porque eu sou PCD. Eu entro de graça nos ônibus porque eu tenho uma carteirinha de passe livre. Mas olha, Ciane, que fique claro que o transporte público, ele além de ser o mais civilizado, ele deveria ser obrigatório, mas se houvesse respeito pelo usuário, porque a gente é tratado como lixo. Eu não tô aqui fazendo crítica. No Geladão, não. Não, eu tô falando da política de transporte público na nossa terra, que você não sabe a hora que passa, não há respeito, a frota a gente não sabe se ela tá com aquele número mínimo que é para entrar na concessão e tal. Então, assim, eu não tô aqui apontando o dedo contra o prefeito, ex-prefeito, nada, falando do que acontece, porque nas grandes cidades, nos países desenvolvidos, nas melhores cidades brasileiras, o transporte público é o que faz a cidade funcionar, o trânsito fluir. Então, eu não tenho problema nenhum de andar de ônibus. Eu ando de metrô pra caramba quando não tô em Belém. E ando de ônibus, eventualmente, se precisar. O problema é a falta de respeito com o usuário, a parada quando você sai da casa da namorada, que aquela turma da faculdade. Algumas das minhas melhores crônicas, eu tive a inspiração
dentro de um ônibus. Rodriguiana, como sois, né? E o Nelson Rodrigues, ele para mim... Eu tenho uma história fantástica do Nelson Rodrigues, que é dentro de um Uber ano passado em São Paulo, porque ele dizia que o ódio... Eu até escrevi no meu Facebook, o ódio, o inimigo, não sei o quê, aquelas coisas fatalistas dele, o inimigo, o ódio... Meu irmão, eu peguei um táxi, um Uber para encontrar minha família em São Paulo, e aí... no caminho eu fui contando uma história pro piloto, e aí o piloto falou assim pra mim: caralho, velho, essa odeia mesmo o cara, né? Essa vai cuspir no caixão dele. Aí eu falei, puta que pariu, eu acabei de Nelson escrever Rodrigues. isso. É puro, o inimigo cospe no caixão depois de morto. Cara, eu digo, meu Deus, esse cara... Eu nunca vi na minha vida uma casa com 4 gênios. Se tu bem lembras do que eu li, acho que 93, 94, o Anjo Pornográfico, tu sabes que o Mário Rodrigues, o pai deles, ganhou uma prova, uma cátedra na Faculdade de Pernambuco de Recife, do Rui Barbosa. E quando ele morreu, por causa da história do tiro no Roberto, que era pra ele, que o Roberto agonizou, o cérebro dele foi pedir pra ser estudado, porque ele ganhou uma prova do Rui Barbosa. Então, assim, era o pai que era um gênio, o alter ego do Cândido Portinari, que viveu na casa, o Candinho, que era o genial Roberto Rodrigues, o galã, e o cara que era tipo, ele tinha uma técnica que era uma coisa absurda o talento dele. O Mário Rodrigues Filho, o Mário Filho, e o Nelson, 4 gênios na mesma casa. Eu nunca vi isso da história da humanidade. Amigo, tu não tens ideia do quanto o Anjo Pornográfico impactou na minha vida. Mas eu imagino, porque... Eu anotei, foi uma virada de chave. Eu anotei alguns endereços importantes da vida do Nelson Rodrigues para próxima vez que eu fui no Rio, que a minha irmã já morava lá, Colégio Sacré-Cœur de Marie, o Campinho de Andaraí, onde foi o primeiro campinho de futebol que ele foi. O apartamento do Leme, tu foste lá no Leme? E o apartamento do Nelsinho Rodrigues Filho, que ele até Prancha. hoje coloca a bandeira do Fluminense lá. E aquele costume de ler Jornal dos Esportes, todo domingo na praia, quando eu ia pra praia ler Jornal dos Esportes, a crônica do Nelson Rodrigues Filho. Sensacional aquilo. Eu sou apaixonada pelo Nelson, o Prancha. Aquele barbão dele e tal. Mora em Botafogo, não é isso? Mora em Botafogo, sim. apartamento em Botafogo. Ele morreu, não morreu, Nelson Rodrigues? Morreu? Eu acho que ele morreu. Será? O Prancha, eu acho que morreu. Depois a gente vê aqui, que eu tô meio sequelado. Era. Mas olha, tu sabe o que tu tem que ver? Faz muito tempo que eu não vou no Rio. Eu não sei se tu já leste, mas tu vai chegar na tua casa e tu Ainda não existe o Jornal dos Esportes? Voltou. Cor-de-rosa? Voltou. Eu sigo no Instagram. Se tu lembrares e não tiveres lido, quando chegares na tua casa, lembra que tu vais amar a entrevista que o Geneton, o cara que morreu tão novo, né? O Geneton Moraes Neto, brilhante, pernambucano. É a entrevista que ele fez menino com o Nelson Rodrigues, no Leme, que ele chega lá e o Nelson fala, conterrâneo, que era pernambucano, né? Cara, é maravilhosa essa entrevista, tá? Eu vi, por acaso, dando uma fuxicada no Google, achei um ano atrás, e li todinha, que ela não é pequena, o Geneton era maravilhoso. Gente, era muito... como o Nelson ia ser cancelado hoje em dia, né? Porra! Mas assim, ele pelo menos teve uma Fernanda... Por sinal, aqui pra nós, o grande Rui Castro, rubro-negro, né? Inclusive, naquela série dos livros, o nosso chama o Vermelho e o Negro, que é um dos meus escritores favoritos, Stendhal, mas o meu livro, que é talvez com revólver na cabeça, talvez um dos 3 clássicos da minha vida, talvez o primeiro, seja A Cartucha de Parma, mas isso é outra história, porque o Vermelho e o Negro é maravilhoso, e eu li numa noite que eu ganhei do Alexandre de Natal. Tony, tu és muito inteligente pra ser flamenguista. Não Porra, me eu sou um com isso. operário, o Rui Castro, que é a minha enciclopédia Tu és favorita. muito culto pra ser flamenguista. Culto é botafoguense, é tricolor, pelo amor de Deus. Isso, acabei de lembrar do Rui Castro, enciclopédico, fanático, rubro-negro. Escreveu o Vermelho e o Negro igual o Stendhal. Olha, tu sabias que o Stendhal nasceu na cidade do acidente do Schumacher? Quero saber de Stendhal. Cara, se tu lesse o... Não faz parte da minha realidade. Mas vem cá, tu não... Quero saber do Nelson Rodrigues, Paulo André Barata. Mas tu não gosta, tu nunca leste os clássicos? Os clássicos da literatura universal, tu nunca Claro foi que feita? sim, Então, Dostoiévski. Sim, mas tu não... o Stendhal, eu sou apaixonado. Sim, o grande Nunca li Schumacher... Stendhal. O grande Schumacher, ele morreu ele sofreu um acidente naqueles Alpes franceses ali, em Grenoble, a cidade natal. Nunca li Stendhal, mas quando tu fala Vermelho e Negro, me vem à cabeça Stendhal. Julian Sorel. Mas melhor ainda é A Cartucha de Pablo, que o herói não é o Julian Sorel, é o Fabrício Del Dongo. Mas a primeira referência no final de 2013 do acidente do Schumacher, entre o Natal e o Réveillon, quando disseram a Não região... sou ligado em Fórmula 1. Mas, porra, foi um acidente ligado em esporte. Sim. Foi Grenoble. Eu falei, caralho, a terra do meu favorito. E ele era apaixonado pela Itália. Daí ele ter escrito A Cartucha de Parma. Tu já foste na Itália? Não. O dia que tu fores na Itália,
fores em Veneza, tu tem que ir, mais do que eu acho que ir no Cipriani, tu tens de ir, não, em Veneza, no Quadri. Porque o Quadri é um restaurante quatricentenário que era frequentado pelo Stendhal. O Stendhal, você conhece a sílaba tônica, desculpa o meu francês que não existe. Acho que é Stendhal. Pois é, e lá que foi torrado o primeiro café expresso. E ele tá até hoje lá na Piazza de San Marco e num cantinho lá, o Café Quadri. Sabe onde eu reconheci? Sabe onde eu conheci? No livro do Ricastro. Eu não sei o que, viagem, sei lá, num livro de viagem. Leste Estrela Solitária também, Claro do que eu Ricardo? li. Eu tenho todos. Eu li. Inclusive, o meu Carmen é autografado. Foi na Feira do Livro, na Bienal de 2006, lá em São Paulo. Fui junto com o Denis, no stand Já pensou o Ricardo escrevendo a biografia? Nossa biografia, Tony? Não, para, não tem como. Ei, ele é muito acessível, ele é muito gente boa. Tu já entrevistaste ele? Eu não conheço Ele é o Ricastro, apaixonado por mas Belém, conheço cara. o Mário Rodrigues. Sabe quem é o Mário Rodrigues? Que escreveu a biografia do... Não, no Mário Rodrigues só tem meu pai do Nelson. Não, que escreveu a biografia do... Ai, gente, me deu um apagão agora. Vai, passa, me deu um apagão. O Ricardo é apaixonado por Belém, apaixonado por Maniçoba. Ele diz que um dos grandes momentos da vida... Ah, tu conheceste ele pessoalmente? Por causa... Não, lá no Rio, lá na Bienal de São Paulo, eu tava trabalhando num domingo de folga, no primeiro Terroir Pará, rasguei pra lá pra pegar o autógrafo dele no lançamento do Carmen. E aí o Denis foi lá tirar uma foto com ele e tal. Aí eu fui dar um livro meu que eu tinha lançado sobre o Churchill 6 meses antes, que agora tá fazendo 20 anos em setembro. E aí eu falei pra ele assim, olha, eu tenho Chega de Saudade, eu tenho Ela é Carioca, eu tenho Saudade do século XX, eu tenho o Vermelho Negro, eu tenho tudo, a onda que se ergueu no mar. Aí ele só olhando assim, mas o que mais me une... Aí ele, agora eu quero ler sobre o Churchill. O que mais me une ao senhor é o nosso amor pelo Mengão. Falei por ele. Aí ele começou a rir, aí ele falou assim, mas eu tenho o dia inteiro aqui, depois aqui a gente vai almoçar junto. Aí eu tenho que voltar pra trabalhar. Aí conheci a Heloísa Seixas, olhou pra mim, mas por que você tá dando seu livro? Você esqueceu? Eu falei, pô, porque é uma onda. Então, pra mim, isso aqui é obra de um mecenato, um amigo que bancou e tal. Eu precisava... Tu nunca escreveste um livro, publicaste um livro? Eu escrevi sobre o Churchill, é isso que eu levei pra ele. Sim. Tá fazendo 20 anos agora. Aí eu falei pra ele, olha, tudo isso aqui eu tenho livro, mas o que mais me une ao senhor é o meu amor pelo Mengão. É, eu escreveste sobre o Churchill, é muito tu, Tony. Mas ele vai fazer 20 anos agora, eu vou relançar, hein? Se Deus quiser, vai dar um spoiler, vai vir. Vou dividir em 2. Olha, Ciane, mas assim, Ciane, voltando à questão, eu vou te provocar aqui até sair alguma coisa disso aí. Se a gente quiser ler os teus textos, é no teu blog. Mas... Publico no Facebook também. Mas tu tem 30 mil seguidores no Instagram e 50 Quase mil no 30 X mil. e tu tá abandonaste por causa desse xarope. Eu acho um absurdo, mas quem sou eu na fila do pão? E, assim, tu não tem vontade de escrever de novo no Liberal, num diário, assim? Depende de mim. Tony. Mas tu tens vontade? Claro que sim. Mas quem é o teu agente? Tu não bate na porta e diz, eu quero escrever e tal. Quer ser contratado por mim? Não teria esse talento, mas eu tenho um site. Quem sabe não rola aí uma colaboração, uma parceria, uma collab, né? Que tá hoje na moda, collab. E tu tá na prefeitura há quanto tempo já? 6 anos, 7 anos? Eu estava desde a gestão passada e continuei agora com o Igor. E pô, lá primeiro tem pauta que tu gosta, né? Futebol. E aí, como é que tu vê aí o esporte na nossa terra, o esporte amador? Assim, me fala um pouco da tua visão holística, panorâmica, horizontal da atividade esportiva pública, privada, nas escolas. Como é que tu vê a prática do desporto hoje, em Belém? Tá bem, tá crescendo. Tá crescendo. A gente está com o secretário de esporte atuante. Tenho esperança que ainda vai acontecer muita coisa boa aí nessa gestão. Esse parque da de cidade, incentivo. né, do Dr. Nelson Chaves, que o Jatene ajudou no Jatene 3 e o Helder foi pra cima. Cara, isso vai ser uma divisão de água na nossa terra. Eu estou muito ansiosa pela COP, né? Imagino que vocês também estejam, todo mundo Mas esteja. esse legado desse parque, essa luta do Dr. Nelson Chaves, olha, esse lugar vai ser o Central Park, o Ibirapuera, o Aterro. Ciane, vai ser uma mudança. Ciane, tu mora ali relativamente perto do portal. Tu sabe o que é aquilo, o dia de sol. É. A gente não tem espaço público. Temos 2 praças maravilhosas, mas outras menorzinhas. Mas, engarrafa o portal. Tu já imaginaste como vai ser esse parque, o engarrafamento, a quantidade de vai usufruir de gente daquilo ali? Vai ser muito bom, Maravilha. cara. Esse vai ser o maior legado, eu acho, cara. Esse parque... Tu vais estar aqui durante a COP? Ou tu Claro. também vai alugar teu apartamento e vai sair fora? Não, como não entro muitos? nessa, eu tenho medo. Tu viste a história que eu mandei pra uma galera outro dia aí, diz que aquele Álvaro Garneiro contou uma história no Ceará, lá, sabe aquele do Pânico? Aquele cara que imitava o Silvio Santos, do Pânico? Sabe aquele Álvaro Garneiro, que tem um programa de viagens? Ele falou que
ele recebeu, ele é dono do cara é investidor da noite aí e tal. Nasceu em berço de ouro e é um cara que prosperou como empresário de um tal de Café de la Musique, não sei o quê. Coisa de um ticket médio muito alto. E aí diz que ele recebeu um telefonema ele ciceroneou os investidores do Uber e do Spotify no Brasil. E esses caras foram pra Floripa. E ele bombava muito em Floripa. E alugaram uma casa por $200 mil pra esses caras que são investidores do Uber e do Spotify. Aí, de repente, o irmão da Luciana Gimenez liga pra ele que tá indo com 15 mulheres pra essa festa. Lá em Floripa. E, de repente, quando chega lá, os caras tinham mandado comprar 500 ovos. E a lógica foi a seguinte, se a gente pagou $200 mil essa casa, mano, no outro dia, acho que até hoje ele falou que ele acha que a casa fede a ovo. Era guerra de ovo, que as meninas, 15 primas lá, diz que foram tudo embora. 15 primas. Diz que eles foram embora traumatizadas. Diz que, meu irmão, jogaram a geladeira na piscina, o fogão na piscina. Agora, tu já pensaste essa gringa aqui, esses caras pagando uma fortuna numa vibe, depois de locomotiva, sei lá de quê, o que eles não vão fazer nesses apartamentos, nessas casas? Minha irmã te pagou essa porra, uma fortuna, bora cá. Vai estar no pacote, senhora. Ninguém vai segurar. Belém vai virar Rio Babilônia. Rio 40 Rio graus. Babilônia, boa analogia. Podem me cancelar, mas eu tenho brincado em off, eu vou falar agora em on. Um dos legados da COP, daqui a 5, 10, 15 anos, quero ver se eu escrevo uma matéria dessa, vai ser os galeguinhos, mano, e os outros que vão nascer. Porque esses caras vão mudar a vida de muita gente. Eles vão pegar as primas aqui, se apaixonar pelo borogodó dela, vão levar pra fora, vai enricar gente, vai mudar a vida de muita gente, e vai ter os galeguinhos, os africanos, tudo, porque vai ser uma festa isso aqui. Galeguinhos não, né? Bacurizinhos. Sim, de tudo que é cor, vem do mundo inteiro, vai ter paquistanês, indiano, africano. Esse ano, isso aqui vai virar, meu irmão. Desses Belém vai parar, mano. Belém vai... Tu é doido, vai ser isso aqui, eu vou ficar em casa. Ou eu vou trabalhar, eu vou estar trancado em casa. Trabalhar, eu vou estar trancado, porque isso vai virar, pelo amor de Deus, cara. Só, Ave Maria, eu não quero nem pensar. Deixa o euro circular, o dólar circular. Outro legado, agora falando sério, com a questão das redes sociais e tal, cara, vai ter nego que vai andar ali pelo Ver o Peso, para vários lugares, vai comprar filhote, vai comprar tambaqui, vai comprar cupuaçu, não sei o quê, e vai dar os cartãozinhos pra rapaziada, meu amigo, mande pra esse lugar o endereço, e vai ter nego do Ver o Peso daqui a um tempo que vai mandar os isopor pra fora, Ciane. Vai botar as coisas dentro, as nossas iguarias, da nossa gastronomia, e tchu. Agora vamos falar de paraencismo. Me conta como tu te vê mais paraense. Qual é, assim, a época do ano, o Sírio, Natal, Julho, o Paysandu, já sei que... Só no Repá. Só No Repá e no Sírio. Que tu tem esse ufanismo? Tenho, é. E tu não perde um Repá, não? Não, eu perco sim. Há muito tempo que eu não vou. No Repá que eu digo é assistir pela TV, é ficar acompanhando pelo grupo de WhatsApp. E o DF, tá cagado, a encarnação. Ai, O nossa, deboche. adoro. Eu sou daquelas que quando o Paysandu vence Repá, eu vou trabalhar de camisa do Paysandu. Eu sou dessas. E- Gosto de subir no ônibus, aquela sensação de empoderamento, sabe? De subir no ônibus, andar na rua com a camisa do time vencedor do Repá. É muito bom isso. Não, tu quer que a galera olha assim, tu quer que o teu fã-clube lá, os bicolores, vão à loucura, Exatamente. Né? Tu provoca É Paysandu! Ou então me chamam de Remo. Clube do Remo. Acho muito legal. aí. Te encarnam, é? Muita gente ainda me chama de Paysandu. Tu já sofreste algum perrengue, alguma... Muito. Tu já sofreste um Muitos, por ter constrangimento? assumido meu time desde cedo. Mas assim, um medo... tu No já ficaste Remo com medo mesmo, de ter- muito. A torcida do Remo, a remoçada já enterrou um ovo podre no Bainão pra jogar em cima de mim. Como é que tu soubeste? Me falaram depois. Graças a Deus, não jogaram. Não sei qual foi a alma bondosa que impediu. É muito punk, né, De jogar, senhora? É assim. muita onda, né? Quero descobrir até hoje quem foi a alma que impediu. Não, vamos parar. Não, ninguém faz isso, ninguém vai fazer isso e tal. Eu caso com a pessoa. Jura? Tu já foste vítima de algum tipo de agressão, assim, valendo? Por causa da tua atividade profissional? Agressão física não, né? Mas agressão verbal desde o início, sempre. Dos estádios? Muita. Nelson Rodrigues puro, né? Que lá tu vira É. o pior ser humano, o homem... Eu escutava coisas absurdas no estádio antes, que eu não tinha noção de quanto eram graves, sabe? Porque naquela época não existia feminismo. Naquela época eu não tinha noção do que eu representava ali como única mulher, como jornalista esportiva. Então eu ouvia coros assim terríveis, que hoje, se uma mulher ouve aquilo,
Ciane, tu sabe? É recebeste inconcebível. proposta para deixar Belém nesse teu... Não, Nunca para ir pro Rio, São Paulo, Não. Globo Rio, Globo São Paulo, não. não. Era coisa do parencismo mesmo, aqui, daqui pro mundo. Tu tens alguma referência aqui, jornalística? Mesmo que seja o quase unânime Lúcio, ou um... Ah, Lúcio, com certeza. Lúcia Leão é uma referência para ti? Não. Porque ela foi Não. embora, tu já não tinha começado, né? É, uma acho que grande Lúcio jornalista, Flávio né? Pinto, Cristina Serra. Cristina Serra também, gosto muito dela. Por causa da Nossa, é questão da maravilhosa. politização, né? Da tua turma. Cristina né? Serra tá muito acima disso. É. Muito acima disso. E Ela é E maravilhosa. o que tu achaste da E ela é renúncia? maravilhosa também por conta da posição E dela. o que tu achaste da renúncia do irmão dela no Paysandu? Ah, eu preferia não falar sobre isso. Olha, quem foi o maior presidente da Sabe história? por que eu prefiro não, Não, falar esquece, sobre não quero, isso? não quer. Porque esbarra em assuntos muito pessoais, Tudo bem. Tony. Deus? Muito dele. Não, dele mesmo. Tá. E que muito tu, delicados. Tá. E o que que tu acha a ver com o filho dele, Tudo bem. entendeu? Tá, não, mas basta a pessoa dizer que não quer, pronto, acabou, É. não tem mais... E olha, eu até esqueci o que eu ia te perguntar, faz parte. Ciane, o que eu não te perguntei que tu acha importante falar? Desculpa a minha falta de cancha de Ciane Neno, de repórter, Nada. mas assim, uma coisa que tu acha importante que precisa ser dita, como cidadã, Acho que nada, amigo. sobre respeito, sobre essa questão do etarismo. Como é que tu enxerga isso na nossa atividade e no geral? Olha, eu me preocupo muito com esse assunto porque é um assunto que é muito perigoso para escorregar no vitimismo, entendeu? Tu acabaste de falar ainda agora que não gosta de gente que se vitimiza. E eu tenho muita mágoa de Belém. Na verdade, essa é a verdade. Na verdade, é isso. Eu tenho muita mágoa de Belém por conta do etarismo e de outras coisas, de um outro fato que aconteceu aqui, sobre o qual eu não gostaria de falar. E é isso. Eu acho que não faltou nada. Eu acho que tudo do melhor da Ciane esteve aqui nesse Não, programa. ninguém dera, não hoje. estou nem perto disso. Tu sabes, Tatiana, com todo o respeito que você merece, o quanto eu tive a honra de te ter colaborando uma vez no nosso projeto que a gente chama Não É Da Sua Conta Parar, porque tu sempre foste uma presença televisiva muito forte, muito talentosa. E assim, Obrigada. essa palavra que tu usaste é muito forte, de falar em mágoa, porque ela existe na vida do ser humano. Muito. E assim, tu lembra do Tom Jobim? O sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. Então, tu foste vítima disso por conta da tua preeminência, do teu talento, de tu teres despontado, mesmo que acidentalmente, isso se voltou contra ti na tua profissão, na nossa profissão? Não, acho que quando aconteceu esse episódio, eu não tinha por que despertar inveja. Não tinha por quê. Esse episódio que tu falas é do teu sucesso? Esse episódio não teve nada a ver com o lado profissional. Ah, tá. Olha, Ciane, me diz uma... Assim, eu me sinto em dívida ainda contigo, assim, porque eu acho que eu acho Mas que tu- respingou no lado profissional, Eu acho digamos. que tu tens muito mais a dizer do que eu tô conseguindo tirar de ti, porque, porra, são muitos anos de estrada, de muitas, porra, tu viste essa história, 5 dias na Globo, quer dizer, atingindo milhões, dezenas de milhões de lares naquela época que a Globo era quase que um monopólio televisivo. Então, assim, tu foste muito Encerrando o longe Globo nessa Esporte profissão. Nacional. Encerrando. Vocês, assim, tu, a Priscila, vocês chegaram, acho que... Tu não, porque tu não queria isso. A Priscila sempre diz, eu queria ser apresentadora do telejornal. Tu caíste acidentalmente porque a tua irmã te indicou? Não. Eu treinava, eu pedia para a Silviane levar o script do Globo Esporte para mim. Eu queria ser jornalista de futebol. Não, isso eu Não entendi. necessariamente de Televisivo, televisão. isso eu entendi, ficou claro. Televisão surgiu porque a Silviane era repórter da TV. Aí eu pedia para ela levar para mim os scripts do Globo Esporte e eu ficava treinando em frente ao espelho. Eu tenho uma história muito curiosa para contar sobre o Walter Bandeira. Porra, maravilhoso. Na época. Maravilhoso. Na época não tinha fonoaudiólogo em Belém, né? Ele era fono da galera. Ele era fono Sim, de todo muita mundo, gente. aquele vozeirão e tal. E naquela época eu tinha vozinha muito infantil. Muito. E eu já queria ser, né? Quando surgiu o convite para eu ir para a TV Liberal, eu me preocupei com a minha voz. Tanto que eu te falei que o Fernando Nascimento achava que eu não ia dar certo e tal. E eu liguei
Eu estava estagiando na TV Cultura nessa época. Eu liguei para o Walter Bandeira para ter aula de dicção com ele. Aí ele, pelo telefone, com aquela sutileza dele, sutil como uma pata de elefante. Olha, minha filha, eu acho melhor você mudar de profissão. Puta que pariu. Aí a bichinha chorou 3 dias. Caramba, Ciane. Fiquei arrasada, arrasada, arrasada. E na época, qual era a minha sorte? Na época, meu irmão mais velho morava em Bauru, interior de São Paulo, que tinha um centro referência de fonoaudiologia nacional na época. E eu pedi pro papai para pagar a consulta nessa fonoaudióloga para mim. E eu fui passar uns dias lá na casa do meu irmão e fui nessa fonoaudióloga. E fiz um tratamento. E uma das terapias era tirar a hóstia do céu da boca com a língua. Olha só que loucura. Gente, será que ainda usam isso para melhorar a voz das pessoas? O fato é que deu certo, né? Enfim, eu iniciei minha carreira tirando hóstia do céu da boca com a língua. Que massa, né? E não tinha aquela famosa da Globo, Glorinha Beutzmiller? Glorinha Beutzmiller, é foste verdade. nela também, Não tinha mas cacife. Mas passou no teu radar, né? Com certeza. Meu sonho era Glorinha Beutzmiller. Tá. Aí eu lembro que meu irmão, para pegar hóstia, para eu tirar do céu da boca, foi num mosteiro em Bauru. Aí tinha que falar com as freiras, aquela janelinha. Muito engraçado. Ciane, tu és Para pegar temporã? hóstia. Sou. Quanto? 7 anos depois da Silviane. Eu não sabia que tinha nem homem na tua família, porque é tanta mulher, né? Uhum. Tem uma que que era do CCBU. Tu Silvia. falas inglês bem? Não. A tua irmã fala, essa fala. Eu sou formada no CCBU, mas eu fui a única das irmãs, somos 4. Um filho mais velho, e depois vieram 4 mulheres. Eu sou a única que nunca fui nos Estados Unidos. Por causa de A caçula. anti-americanismo. Não, porque, enfim, eu Tu sempre fui escreve muito estadunidense? tímida, sempre fui muito tímida e nunca fiz questão, assim, de ir, Tu sabe? escreves E eu estadunidense? era caçula temporã. Escrevo. Tu lê Caros Amigos? Tu lê o Brasil 247? Para, Tony. Não, Você tá me eu- trollando. Ah, é trollagem isso? É. Não sei por quê. Olha, é o way of life. Não, Ciane. E vem cá, Ciane. Tu és uma socialista democrática? Tu acredita em democracia? Qual é o Claro valor que burguês? sim. Tu és, Claro que Tu sim. já ouviste falar no... Desculpa, Eu sou não te ofende. humanista. Tony, eu sou uma humanista. Não te ofende comigo, tá? Eu nunca vou concordar com um homem que... Eu nunca vou aceitar, nunca vou conseguir ouvir a voz de um homem que imitou pessoas morrendo com falta de ar na pandemia. Não, tá. Entendeu? Mas ele perdeu, né? Ele pagou o Pois preço, é. né? Mas olha só. Ciane, Mas existem milhares de adoradores Não. dessa criatura. Pô, teve um entendeu? cara ordinário, um cara do mal no meu trabalho, que eu amava tanto, que eu fiquei 12 anos lá, com muito homem, meu querido amigo Peixoto também, mais de uma década, que ele desejou a minha morte, porque eu fui mostrar uma matéria da Piauí, que eu coleciono, que tava todo mundo, eu tava com Covid, e tava todo mundo comemorando Israel. E o cara desejou a minha morte, porque eu tava mostrando com acho que foi a Malu Gaspar, uma puta de uma matéria, toda fundamentada, da negligência da vacinação no Brasil, entendeu? O cara falou, eu quero que tu morra, então, um doente desse, um marginal desse. Então pra te ver a minha indignação com esse estado de coisas. Mas a vingança veio ao cavalo, né? Ele perdeu a eleição pra isso. Mas isso é outra história. Olha, como humanista, como uma pessoa que se indigna com as injustiças sociais, sobretudo num país precário como o nosso, e agora que para o ar... Não vai ficar chateada comigo, eu tô te perguntando porque ninguém sabe, eu sou socrático, só sei que nada sei. Tu já ouviste falar no Cléo Bernardo de Macambira Braga? O famoso Cléo Bernardo político? Esse cara era uma lenda. E ele era um cara que ele nunca conistou com o stalinismo. Ele sempre defendeu o PSB do Miguel Arraes, né? E um socialismo utópico. Quando ele até se decepcionou foi com... que ele não conseguia ver mais uma possibilidade de haver um socialismo com democracia. Então, acho que esse é o caminho, né? Ética e democracia, antes de tudo, né? Tu vê aquele que roda direto, aquele depoimento do Jorge Amado falando do Stalin, que roda direto. O Stalin era meu pai, não sei o quê, parará, tu já viu? É mais ou menos por aí, né? Os expurgos, os crimes e tal. Mas, enfim,
humanista, idealista e sonhadora? Eu sabia que tu não ia escapulir do assunto. Não, quem político. começou foi tu. Eu não falei nada. O que eu falaste falei? do cara que tu ia te indignar com o negócio de vacina? Não, foi você que tocou em política. Não. Não, tu perguntaste se eu me considerava uma socialista democrática. Quem começou foi você. Tu queres tirar do ar essa parte? Não, amigo, imagina. Mas eu acho que tá tão... Mas Sim, de boa, imagina. Mas sabe o que acontece? Eu tenho acho? argumentos, eu não tenho preocupação em mostrar quem eu sou. Tu sabes, não, mas sabe o que acontece? Não, mas eu não tô aqui pra polemizar. Por tu seres uma pessoa de televisão e ser tão objetivo, eu tô falando muito mais do que eu gostaria. Mas provocar um pouquinho, botar uma pimenta, mas sabe por quê? Porque, gente, a gente precisa conversar, as ideias precisam... Mas eu me considero muito mais flexível hoje, por exemplo, do que na última eleição. Mas muito Ciane, mais. a gente precisa aprender a ouvir o outro. Sim. E respeitar. A dialética, ela é isso. A dialética, para ela existir, você faz parte de uma tese, eu apresento uma antítese. Se a gente conseguir convergir, a gente chega a uma síntese. Aí deu-se a dialética dos contrários. Dialética dos contrários. Então, eu penso que a gente precisa mostrar para os mais novos, a gente já tem uma quilometragenzinha, de que a gente precisa respeitar a opinião contrária. A gente precisa construir... se não consensos, ao menos mínimas convergências. Mas eu não gosto de falar para quem pensa igual a mim. Eu gosto de falar para quem pensa diferente de mim, porque alguma coisa vai me acrescentar e eu vou ter que ceder para que exista uma mínima construção dialética. Então, eu acho que é importante a gente... Eu sou parlamentar. Tu votaste no plebiscito de 93? Tu lembra disso? Que houve um plebiscito? A Constituição de 88, ela previa lá no seu texto que com 5 anos ia ter uma revisão constitucional e um plebiscito para falar de modelo de governo. Lembra que teve aquelas propagandas de monarquia? Em 93 eu era muito alienada ainda. Eu votei ali já parlamentarista republicano. E o parlamento é isso, é onde você consegue entender que para você aprovar um projeto tem que ter emendas, tem que ter um relator que não é o autor e que você precisa ouvir o próximo para que tenham adendos e tudo mais. Então, o parlamento é que forja os grandes democratas, entendeu? E as pessoas confundem o democrata com o republicano. O Donald Trump pegou o ideário republicano e jogou no lixo. O partido republicano do grande Abraham Lincoln, do grande Theodore Roosevelt, do grande Ronald Reagan, não existe mais, porque todos os pilares foram destruídos por esse maluco. Então assim, o mundo está muito complicado. Tu achas o Trump maluco? Claro. Ai, graças a Deus. Claro. Eu que sempre fui republicano, porque ninguém pode ser republicano se tu não tem a nacionalidade do país. Eu sempre fui por causa do Lincoln, por causa do Reagan, etc. Mas por causa do John McCain, e foi por isso que aquele nosso amigo parou de falar comigo. Porque quando eu torcia pelo John McCain, ele torcia pelo Obama. Quando ele virou um radical bolsonarista, eu disse para ele, meu amigo, você apoiou o Obama, eu apoiei o John McCain. E nesse dia ele saiu do Facebook e parou de falar comigo até hoje. Então, para te ver como ele ficou tocado com aquilo que ele lembrava de 2008. Então, eu quero deixar claro para ti que eu torci pela Hillary, eu torci pelo Biden, e eu torci agora que o Biden não tivesse gagá. Porque não dava pra torcer pela Kamala Harris, porque a gente não sabia o que ela pensava. Tanto é que deu no que deu. E outra coisa, Ciane, eu sempre achei que o Trump ia ganhar, porque o mundo com essa temperatura que tá. Temperatura não tem a ver com mudança climática, mas que é questão de Putin, da invasão da Ucrânia e tal. Eu digo, pode me chamar de machista, chauvinista, eu vou assumir. Mas, porra, os americanos nunca tiveram uma Thatcher, nunca tiveram uma Indira Gandhi, nunca tiveram uma Golda Meir. Pô, tu acha que na primeira vez que eles, polícia do mundo, na iminência de poder haver um conflito mundial, vão entregar para uma pessoa que nem tem o currículo brilhante da Hillary? Nem tem o currículo de uma... Então, eu acho que é muito pouco provável, porque essa moça, ela falava tudo ao contrário do que os maqueteiros estão querendo incutir. Da mesma forma como esconderam a debilidade do Biden, que precisou um debate ao vivo, para ver que ele estava já com problemas cognitivos. Então, assim, o Trump, para mim, ele, pelo menos, ele é original. Ele é ele é aquilo sempre, que está piorando. Mas não pode dizer que ele enganou e que blá, 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 blá. Tá tudo aí nesse MAGA. Mas ele jamais me convenceu como político. Eu lamento muito. Eu apoiei a Hillary Clinton, claramente, pela primeira vez, um presidente democrata. Eu torci pelo Biden. E agora eu disse, mano, pra mim já era. Eu vou ficar na minha. Eu escrevi sobre isso porque eu acho muito difícil darem pra uma mulher numa situação em que o mundo se encontra e não sendo o currículo brilhante de uma Hillary Clinton. Mas enfim, Ciane, eu aqui caminhando já finalmente, eu quero te agradecer muito.
Eu já tinha te convidado outra vez. Eu temia, às vezes, quando eu pensava, porque eu queria sempre que viesse paridade. Vem um homem, vem uma mulher. E veja bem, eu não quero entrar aqui em questões de gênero, porque para mim o que importa é caráter, o que importa é o que contar. Então, vem um homem, uma presença feminina, uma masculina e tal, para dar um equilíbrio, para florear, para falar para as mulheres, para ouvir as mulheres. Então, eu ficava com medo. Não, ela é muito... Ela leva pro lado... A Ciane, eu acho que ela vai dizer, não, tu és bolsominion, porque parece que tá carimbado. Uma coisa que os bolsominions me chamam de petista, os petistas me chamam de bolsominion, eu tô no limbo. Então, por isso que eu votei no Luiz Felipe Dávila. Mas, olha, com menos de 1% lá, 3%, 2%, sei lá. Mas votei com convicção no que eu acreditava. Eu, mais uma vez aqui, renovo a minha admiração pelo seu trabalho, a minha admiração pela sua preeminência, por você ter despontado tão nova. Às vezes eu fico pensando assim em ti, no Ciro Gomes, pessoas que foram muito longe, muito cedo, assim, na sua profissão, se isso não atrapalha um pouco. Até porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai durar aqui, tu parece que atleta, né? Tu gosta de... Não, amigo. Tu não és da geração saúde? Faço treino por saúde. Pois é, então isso Não pode por fazer durar 100 estética. anos, né? E com 20 tu já tava na Globo, meu irmão. Isso, será que não atrapalha um pouco? Tão nova, já tá com uma carreira tão consolidada, sendo uma referência para tanta gente. Isso não te atrapalhou? É como eu te falei, né? Eu preferia ter trocado esse auge, esse boom muito cedo por uma carreira mais regular, digamos. Mas será que tu ainda não pode resgatar isso com tanta disposição e paixão? Tu amas o jornalismo ainda? Amo jornalismo esportivo, eu amo. E a comunicação? Sim, eu queria muito voltar a ser repórter de esporte. Então, será Muito. que isso Tony não depende de mim. Mas eu acho que... Será que eu tô sendo meio poliana ou tu tá sendo mais pessimista, mais cética Não, do eu que tô sendo realista. É? É. Bom, tu sabe onde tu pisa, né? Mas eu prefiro discordar, já que ela me falou que eu ia falar de política, que eu nem considero ter falado, mas eu acho que ela tá sendo um pouco cética demais, porque eu não posso acreditar que isso seja verdade. E tu já te vê como roteirista? Escrever alguma coisa? Curta-metragem, média-metragem? Eu gosto. Já escrevi alguns roteiros para vídeo. Já fiz isso. Pô, o audiovisual tá aí dominando o mundo, cara. Eu acho que aquela onda do Glauber, aquele corolário do cinema novo, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, isso é o lado bom das redes sociais, dos smartphones, porque eu acho que isso oxigenou muito e democratizou. Então eu não vou me conformar. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou me conformar da gente jogar a toalha, Ciane, porque a vida já é tão dura, cara. A gente já vê tanta coisa que a gente despreza, que a gente sofre. Tu já ouviste falar uma palavra depressão? Claro. Tu já tiveste... Tu acha que essa doença te ronda? Já. Inclusive, eu me considero não uma sobrevivente, porque eu nunca tive... ela não chegou a se instalar definitivamente. Eu, digamos que... quando ela começou a... Eu acho que eu sou uma eterna... heroína na luta contra a depressão. Eu nunca consegui iniciar um tratamento com antidepressivo, porque todas as vezes que a depressão ensaiou tomar conta de mim, os efeitos colaterais me fizeram desistir do tratamento. E eu acho que a espiritualidade me ajudou muito, sabe, nessas horas. Eu falava, meu Deus do céu, me ajude, eu tenho que trabalhar, até porque eu não posso ter depressão. Ou eu trabalho para ganhar dinheiro, ou eu não tenho ninguém para me ajudar a pagar contas. Sou sozinha, moro sozinha, tenho aluguel para pagar, não tenho casa própria, enfim. Então, era uma questão de sobrevivência mesmo, eu lutar contra a depressão. E quando eu começava a tomar os antidepressivos e vinha aqueles efeitos colaterais horrorosos, aquele sono horroroso, eu falei, não posso. Aí parava de tomar um antidepressivo. E uma força maior, que só pode ser a espiritualidade, vinha e me ajudava. E vem cá, tu já sempre foi assim. Estabilizador do humor, não? Não. Porque é o seguinte, o bipolar, ele não pode tomar antidepressivo porque ele pode ter surto maníaco. Então, há 100 anos é o lítio, é o estabilizador do humor, que ele não deixa você ficar nem eufórico, nem depressivo. Será que tu, apesar de não ser bipolar, que o estabilizador não podia, num momento como esse, de repente te ajudar, não te dar efeito colateral? Quem sabe se um dia ela rondar... Cara, o Tele, que não era bipolar,
e que ele... Tele Santana? Eu não conheço outro, né? O nosso de 82, pra mim o maior de todos os técnicos. Sim, eu comecei a ser São Paulo por conta dele. Ele e o Raí. O Tele, ele tem uma coluna que ele teve na Folha, que quando ele deixou o São Paulo, que ele ficou um pouquinho doente e tal, ele escreveu sobre a depressão, falou do Barbosa, do goleiro e tal. Cara, parecia ele era um gênio, o Tele, né? Um humanista. Ele parecia um psiquiatra falando de depressão. E eu acho mesmo? Eu queria ler esse texto. Eu acho que tu acha no Google, Tele Santana, Colunas da Folha. Inclusive, eu acho que essa época... Busca eles pra mim, liberam- amigo. Eu sou conseguir, Manda. com certeza. E, assim, a gente tem que... a gente não pode se entregar, Ciane. A gente, enquanto tá aqui, mano... As pequenas que... felicidades da vida, como essa castanha. Poxa, que bom, olha, tá vendo? A turma vem aqui, não prova. Esse negocinho com mel e mostarda é maravilhoso. Bom, então pelo menos pra Não ti tem que tava como ser 7. depressivo assim. A Ciane, eu queria entrevistá-la, como eu já falei, e aí eu tinha pudor, porque eu tinha medo dela não querer vir por conta de questões de polarização. Aí ela me deu um alô pra vender um assessorado. Aí eu falei, olha, nada contra, tudo bem. Mas eu te prefiro. Mas eu gostaria de entrevistar você. Não, mas eu falei, não tem problema, deixa pra diante. Eu tenho 12 homens na fila, tô com problema de vocês, Clube da Luluzinha, tu pode vir, por favor? Tá, tudo bem, nesses termos eu vou pensar. Mas ela não foi snob, nem nada. Ela falou, só queria pensar, eu digo, vou respeitar, né? Então, poxa, Ciane, obrigado. E eu nem pensei muito. Fui fácilzinha. Poxa, obrigado de coração. Eu que agradeço, Tony. Foi um Parabéns prazer, pela verdade. tua luta. Parabéns por tu seres uma pessoa sem ter mais tabus, porque tu fala da tua condição de mulher, de discriminada, quem diria, de que tu és uma menina que nós somos filhos da classe média da nossa terra, estudamos em escola particular, frequentamos os mesmos locais, tivemos amigos em comum. Tu tiveste até namorados, meus amigos, além do nosso saudoso Chicão, que foi seu amigo, meu irmão. E eu também não tenho Namorados não, namoradinhos. isso não é da minha conta. Foi que eu lembrei, amigos em comum. Eu falei, não, ele foi teu namorado. Não, o outro também. Eu falei, pode, não tira essa mania. Vou citar nomes. E aí, eu fico, assim, na torcida por você, porque você merece. E espero que a gente possa se reencontrar como colegas de profissão, como apaixonados pelo futebol, pelo Nelson Rodrigues, pelo Rio de Janeiro. Sim. Ela pode continuar implicando com o Flamengo. Eu não vou implicar com ela, porque mulher é muito sapato alto, de salto alto. Né? Mas, assim, tem a nossa admiração, o nosso reconhecimento, a nossa torcida mesmo, e que você continue espiritualista, humanista, e não desista da nossa terra natal. Porque eu já tentei não gostar de Belém, eu já tentei culpar Belém por alguma coisa, eu não tenho mais 20 anos de idade, e há muito tempo, e eu amo Belém, eu sou sangue de Paraíba, totalmente, eu nasci na maternidade do povo porque meu pai vem pra cá, mas eu acho que a gente tem que ter alguma coisa que liga a gente aqui. Você é mais do que eu, que é filha de pai e mãe de paraense, salvo engano, né? Sim. Nascida, criada e com raízes, né? Então, se a gente não se encontrar numa quadra aqui paraense, profissionalmente, com as relações de amizade das afinidades eletivas, como a filha da Danusa Leão, que ela se deu bem, eu me dei mal, ela se indignou, ela não, mas eu lembro. Ela foi solidária com a assédio moral que eu sofri lá, e que a gente se encontre talvez no Rio, do Maracanã, tu lá na torcida do Fluminense ou do Botafogo e o Mengão ganhando no final. Agora eu vou contar a história aqui, só pra terminar, do jogo da seleção. Eu tô lá, cheio do uísque lá com meus amigos no jogo da seleção, esperando lá aquele sonho de todos nós, né? Ver a seleção aqui. Que ano foi? 2005, último jogo antes da Copa. Contra a Venezuela. Adriano, Ronaldo, Fenômeno, aquele timaço. Roberto Carlos, tudo. E chega aquela turma metida da Globo, com aquela camisa Sport TV, Globo, microfone, verdinha, equipe e tal, não sei o quê. Aí, como a gente se enxergava, como diz o Caboclo, eu tô lá com meus amigos, ela vem com a turma dela discretamente. Eu pensei que ela ia me aliviar vendo o meu estado eufórico, bonzinho da cabeça. Aí eu falei, oi, tudo bem, Ciane? Ela discretamente, tudo bem? Os bêbados que mais rendem entrevista. Irmão, começou aquela onda de capela. Eu engatei uma quinta, Terra Dourada, entre outras mil. Meu amigo, minha família é da Paraíba, minha tia me ligou de João Pessoa. Eu apareci na abertura do Globo Esporte, velho.
meu saudoso amigo querido Murilo Guimarães, que me falou, Tony Jackson, Tony Mercury, tu tá no Globo Esporte. Meu irmão, eu nunca tive coragem nem de procurar no YouTube. Esta senhora lá cutucou os caras lá, os câmeras, e mandou filmar, e foi um micão. Foca ali naquela figura. Ali é o foco. Aqueles doidos ali. Foi muito... Eu nunca vi, mas muita gente viu, cara. Apareceu o no Jornal Nacional. Eu lembro que começou o Globo Esporte. Tu te lembra desse jogo? Agora tu lembra, né? Lembrei. Parou, Falaste né? o ano, lembrei. Belém parou, né? 95, 2005. Como essa, tu deve ter dezenas de memórias afetivas, né? Vamos esperar livros, depoimentos, documentários, porque essa turma aqui, porra, tem uma história muito bonita. Parabéns, querida. Deus te dê saúde, Obrigada, porque Tony. o resto você foi já um sabe. Prazer estar aqui contigo. Prazer foi meu. Verdade. Volte sempre. Isso aqui é que o Chicão sinta essa nossa energia por ele também. Pô, que maravilha. Isso aqui é muito mais a cara dela do que minha, né? Ela que foi criada em estúdio, que fez tanto sucesso. Eu tô aqui aprendendo. Quero que ela ensine um pouco. Talvez ela me dê uma dica depois desse meu jeito meio desarrazoado. Mas é mais uma conquista nossa, mais uma menina de ouro que a gente traz aqui, que é um exemplo. E eu ainda continuo achando que quando baterem na porta dela, a jovem guarda lá... Ai, tu deixa de chamar de tia, não? Ai, só meus sobrinhos. Uma adolescente e olhe lá. chega, ai, Sênio, eu queria tanto ser você, me ajuda, eu te admiro, tenho tanto vídeo teu e tal. Aí, poxa, eu lembrei do Tony Remígio agora, que ele fica na esperança dessa molecada em amar o jornalismo, como a gente um dia amou. E viva Nelson Rodrigues, né? Viva Nelson Rodrigues e Armando Nogueira. E Mário Rodrigues. E o Rui Castro. E o Mário Filho. Mário Filho flamenguista, tem que colocar. O Negro no futebol brasileiro. Sim. O Sapo do Arubinha, lá de São Januário. Eu li o Negro no futebol brasileiro. Então, assim, viva as nossas grandes jornalistas, viva a Cristina Serra. Viva a Cristina Serra. E Lúcia Leão, Silviane Neno, né? Essas moças que fizeram tanto sucesso aí, Ciane Neno e tanta... Tem aquela menina que era boa também, Sabrina Rocha, né? Sim, tá no Recife, brilhando. Acho que foi, Sabrina, que ela virou... Ela é esportiva lá, né? Sim, ela é jornalista esportiva, sempre foi. E lá virou torcedora do esporte, né? É. Fanática, né? Ela era safa também, né? Tá Com vendo? certeza. É um celeiro. Maravilhosa. Aqui. Um celeiro aqui de craques e de fotógrafos, né, Ciane? Outro dia eu pude modestamente homenagear o Luiz Braga. Nessa Piauí do Edinaldo, que eu sou assinante, colecionador, e que atrasou, já achei que era conspiração, fiquei em cima, mandaram. Desde que eu vi o Espelho, final de março, quando eu vi o negócio da CBF, falei, eu vou escrever sobre o Luiz Braga, que é o que a matéria primeira que me interessa, o Pará. Aí começou esse buchicho todo, bem, o final do mês. A menina só chegou sexta-feira retrasada, porque eu fui pedir e mandaram em 3 dias úteis. Senão não ia mandar, eu já acho que é a teoria da conspiração. Por sinal, vem novidades aí do caso dele esses dias, né? Olha, é uma alegria muito grande, eu peço desculpa por ter falado mais do que eu deveria. Vão me detonar, mas é porque ela é muito de TV, começo, meio e fim, eu tive que cutucar a fera. Inclusive, eu quero aqui revelar que ela veio, mas que houve uma dúvida se ela viria, porque ela teve um imprevisto de última hora. Aí eu falei, Sani, só me faz um favor, se tu não vier hoje, na próxima vez, me avisa antes, se tu não puder, antecipa o imprevisto. Aí ela falou, não, eu vou hoje, porque eu marquei, pode confirmar com o teu fiel escudeiro que a gente vai lá. Deus te dê saúde, Amigo, porque o muito resto... obrigada, eu adorei nosso papo, nossa resenha, com todos os detalhes possíveis, desde o ar-condicionado, o uísque, esse milhozinho com mel e mostarda maravilhoso, de verdade, do fundo do coração. A gente faz Muito de coração porque você merece. E eu tenho fé em Deus que a gente pode fazer alguma parceria aí na COP, que ela falou, e esse estúdio aqui tá às ordens, foi feito para isso, e fé em Deus que ela vai voltar na medida em que a gente tenha longevidade e ela volte para contar outras novidades, quem sabe algum projeto que ela vai lembrar. Tony, agora vai nascer um projeto muito bacana e como tu me cutucaste muito, eu quero ir aí contar. E ela vai vir. Né, Ciane? Tomara. Tá prometido. Tomara. Fiquem com Deus, obrigado por tudo. Parabéns, Ciane, pelo teu talento, pelo teu brilho, pela tua sinceridade, pela tua luta diária. Porque nós também lutamos diariamente contra os fantasmas. Boa sorte no projeto aqui, tem tudo para brilhar. Obrigado. A gente Você devagarzinho. tem lastro cultural. Nunca Paulo se Silva, esqueça olha aí. disso. Era pra ele estar aqui, mas tudo bem. Beijão grande. Parabéns, Beijo, Ciane. querido. Viva, Ciane. Obrigada. Agora...